Seja muito bem-vindo a mais um Café com Milk e hoje nós vamos falar sobre o assunto superação. Ou seja, é uma história assim de uma pessoa que quando jovem era revoltada, podemos falar assim? E de repente a sua história passou de revolta para liderança, para esporte, para desenvolvimento social. Eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio do Café com Milk, Leandro Custódio. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Milk. Muito obrigado, Helk. É um prazer estar aqui, Café com Milk, né? E, como você disse, não é somente um momento de revolta, era traumas reprimidos, né? É, Nós vamos tratar isso, falar essa história aí de superação que bacana, bacana, ô Leandro. Eu quero saber o seguinte: você vai responder tudo que eu perguntar? vamos tentar, É, não né? vai esconder nada, não? Nada. Agora Tem não gente pode que vem mais aqui e quer nada. sair bonito na foto. O Não, bom é a gente conversar sobre sim. experiência de vida, é o que tem de melhor, né? Coração aberto. Eu fiz aqui um script, lógico, para a gente seguir ele, não arrisca, mas aqui tem Sim. algumas perguntas. Quando a gente agendou de fazer esse café com milk, algumas histórias que eu conheço sua, Certo. né, que eu quero desvendá-las, até que ponto isso é verdade, até que ponto não é, porque às vezes a gente ouve da boca dos outros e nunca é igual ouvir da fonte, né? Sim. Então você vai ter oportunidade aqui de esclarecer algumas dúvidas para mim e acredito que para todo mundo que está assistindo. Então, meu amigo Leandro, vamos lá? Bora? Posso fazer a primeira pergunta então? Sim. Queria saber, ô Leandro, todo mundo sabe com o que você trabalha hoje, né? Você tem aí o seu sucesso com CT Viva, mas eu gostaria de começar o nosso bate-papo bem antes disso, sabe? Porque nós temos aproximadamente a mesma idade, então a nossa juventude, né, cidade interior, cidade pequena, Sim. né, eu te conhecia, você me conhecia, apesar de não ter uma amizade próxima na época, mas a gente sabia quem era quem e eu vi algumas histórias, né? E tive a experiência também de presenciar algumas situações que você participou. E aí, como é que era a sua infância e a sua adolescência, cara? Tipo assim, seu ambiente familiar, pais, ali, você sentia que faltava alguma coisa na época ou era uma estrutura de uma família padrão, vamos falar assim? Helk, vamos lá. Eu nasci em 1982, né? Vou fazer 43 anos agora. Uhum. Cresci num lar aparentemente regular, né? Meu pai é o Evaldo Custódio, minha mãe é a Ângela Maria, minha irmã Ana Paula Custódio. E até os 12 anos de idade, que eu tenho a minha memória, foi um momento assim muito bacana, né? Eu lembro momentos é, legais na minha infância. Meu pai, ele era bancário, trabalhava no caixa do Banespa. Tem uma Uhum. história também muito bonita, né? Que começou lá de baixo e conseguiu chegar a ser bancário. E eu me espelhava nele. Uhum. E aos 12 anos que começou uma decadência na estrutura familiar, né? Aos 12 anos eu me recordo que eu cheguei da escola e eu topei minha mãe chorando e minha mãe, ela... Aí eu quis saber o que acontecia, ela disse, seu pai nos abandonou e foi embora. Certo. Acabou, né? Então, assim, aí ali eu passei a ser um menino de 12 anos a ser o homem da casa. O filho Aham. mais velho, o que ia tomar todas as responsabilidades. E hoje, com 43 anos, eu entendo que eu tive que ter uma maturidade antes do tempo, e isso me prejudicou lá na frente. Uhum. Eu tive que me tornar o pai, o irmão, o esposo e o supridor da casa, porque aos 12 anos eu tive quase praticamente ter que largar os estudos para me trabalhar. Eu andava de bicicleta até ali, depois da bebê ali no Belináce, ali nos Uhum. Belináce, do Antônio, a gente enchia sacolinha, outros corta-brotos, e a gente fazia muita coisa para tentar levar um dinheiro, porque eu entendi com 12 anos que eu tinha que ser o supridor da casa, porque a minha mãe, ela não estudou, minha mãe é Certo. analfabeta, e ela era mulher de um bancário, e de repente o mundo desmorona, acaba Uhum. tudo. Ela não é mais aquela mulher de bancário, agora ela tem que se virar para sustentar dois filhos.
Aí tem aquele processo de divórcio, que é demorado, até vir pensão. Então, eu recebi uma responsabilidade que não era minha. Certo. Eu tirei a minha infância e passei a ser o homem da casa. E isso me trouxe frustrações, traumas reprimidos. E aí foi quando, nesse inteirinho, eu já jogava futebol, jogava na Copa Gazetinha, já tinha um talento, já jogava ali entre os 10 titulares ali na época. Então, assim, então eu comecei a ver um outro cenário. Eu não tive, não tive a oportunidade de muitos atletas de ir para a escola, sair para um clube. Não, depois do horário eu tinha que ou vender picolé, ou ganhar algum dinheiro para trazer para dentro de casa. Certo. Os pais se separaram e aí você Não foi tem. trabalhar. 12 anos já é comum, né? Até hoje ainda a gente Sim. vê muitas crianças com 12 anos trabalhando, né, ô Leandro? Assim, é lógico que uma separação de pais, eu acredito que nunca é fácil, Certo. mas também é preciso sempre lembrar que não existe uma só, né? Tipo, o seu pai e sua mãe não foram os únicos que se separaram nesse mundo, né? Sim. Ou seja, várias famílias passam por essa experiência. Por que que eu estou te contando isso? Porque eu te conheci já na adolescência, talvez ali depois dos 12 anos. Sim. E você tinha fama de ser um adolescente difícil, cara. Brigão. Encrenqueiro, brigão, gostava de ir na rua arrumar confusão, né? E se você, até os 12 anos, era um jovem ali que estava no esporte, estava depois ainda da separação dos pais, foi trabalhar para ajudar a sustentar a família ali, a mãe que não tinha estudo, ou seja, até aí a gente só vê boas intenções, né? Sim. Mesmo um adolescente já, Certo. um jovem, um adolescente ali no início da adolescência, mas ainda ao invés de se revoltar, assumindo aquele compromisso assim, vou trabalhar, vou vender meu picolé, vou deixar de ir no treinamento para ajudar minha mãe nessa dificuldade, mas aí de repente você vira lá o Leandro bad boy, vamos falar assim, né? E por que que você foi por esse caminho aí? Pois então, Helk, a gente vive em dois, o que eu consigo observar hoje dentro da minha profissão. São dois mundos, né? São duas linhas de mundo social. Se você tem uma família estruturada, com uma família estruturada, que eu digo, do seu núcleo familiar, e ao redor dos seus familiares, e tendo uma educação, tendo, né, essas coisas, você dentro também do habitat que você mora, o bairro, tudo, é uma coisa. Aí nós vamos agora uma comunidade. Eu passar isso tudo dentro de um bairro nobre, eu tenho vizinhos que vão ali suprir, ajudar, arrumar um emprego, um curso. Agora você vai para uma comunidade, é difícil. É difícil. Eu morava numa comunidade, Certo. no bairro Boa Vista. E na época, então assim, mesmo eu sendo filho de bancário, eu morava numa comunidade. Diferente dos outros filhos de bancário que moravam no centro, em outros bairros, não desmerecendo o bairro que eu nasci, que eu amo muito, mas a vida era diferente. O meu ciclo em volta de mim era diferente. Então, até hoje é diferente, né? Então, tem vários você desafios vê no bairro hoje a ser muitos superado. desafios para ser superados É um lá. ótimo bairro, assim. Ótimo. A igreja que eu frequento é no Sim, bairro Boa Vista. Sim. A Mas minha família é de lá. é um bairro de muitos hoje. desafios ainda. A né? minha mãe mora lá há mais de 50 anos. Eu nasci e cresci lá. E morei lá até os 20 e poucos, até os 18 anos. Mas, enfim. Então, quando você sai de uma bolha dessa familiar, uma destruição familiar, uma decadência familiar, o que você vai se espelhar em volta de você? Qual o ciclo que você tem em volta de você? Você vai para a galera do bairro, né? Da rua. Quem é que vai vender picolé com você? É o menino que o pai está formando ele para ser um médico, está vendendo picolé para ele aprender a trabalhar e ser um médico, ou um menino que ele está vendendo picolé porque ele não tem nada para comer no final da tarde. São realidades diferentes. Então eu lidei com esse tipo de amizade. Eu estava ali trabalhando junto com um menino que não tinha o que comer. Então, assim, a mente logo era o quê? Qual o mais fácil? Você pensar em ficar numa faculdade anos e anos, ou você ali entrar num grupo, uma galera revoltada que nem você. Então, e o que nós ouvíamos lá na comunidade? Os playboy. Então, assim, caçavam alguém para colocar a culpa na minha
Decadência. A minha decadência era a sociedade, é os corruptos, é os políticos, é os ricos que roubam dos pobres. A gente cresceu ouvindo isso. E ouve-se até hoje dentro das comunidades. Que o rico tira do pobre, o rico explora o pobre. Então, aquela mulher que saía de manhã cedo para trabalhar na casa de uma pessoa rica, a gente ouvia lá no bairro que ela estava sendo explorada. Não, ela está indo buscar o sustento dela. Mas aconteceu também de muitas pessoas explorar as pessoas da comunidade. Então, a gente cresceu com essa revolta. Então, eu fiz parte desse grupo revoltado. E aí você brigava só com quem era playboy, Só. é isso? É, arrumava briga com O playboy? Robin Hood, né? Meio Robin Hood. Assim. Mas assim, e dentro disso aí, vem também, você começa... Quando você apresenta um caráter revoltado, você vai atrair o quê? Coisas negativas. Então, não vai atrair pessoas boas. Pessoas boas não vão perto de você. Então, eu criei um semblante fechado. Eu não era um garoto que sorria, porque eu tinha dores, eu tinha traumas. Eu queria ter as coisas e não conseguia. Então, mas um dia eu tive. E, de repente, eu não tinha mais. Você sabe que na nossa época, ser sócio de um clube era coisa de outro mundo. Eu era sócio do Banete. Na época era o clube mais bombado na cidade. E de repente eu não era mais. Eu tinha que tomar banho no rio com meus amigos. Não é um que quem toma banho no rio é mau elemento. Eu também não era sócio de nenhum clube. Mas eu encontrei nesse, o que eu quero que você entenda, no meu ciclo, no meu território, onde o meu habitat, a minha personalidade, a minha forma de ver o mundo, eu comecei a atrair coisas negativas. Sim. E pessoas violentas começaram a andar comigo e me instruir também, você tem que fazer isso. Se a gente chegar numa festa e você não gostar da cara do cara, bate nele. Então era essa orientação que a orientação que eu recebia dos mais velhos. E eu era aquele invocadinho, ou disposição que eles falam. Então, assim, me trouxe era muitas fácil percas. Tipo filha para você lá começar as brigas, eu era o chamado linha de frente, eu que começava tudo. Né? Por isso que eu fiquei famoso, porque eu era o linha de frente. Então, o primeiro que começava era eu, e os outros que vinham batia. Mas como eu começava, foi o Leandro. Né? Ô, Leandro, e aí você começou nessa fase aí e o futebol? Aí largou o futebol caminhou junto. Porque o meu talento, ele ainda igualava com esse perfil ruim, mas havia um talento que gritava também do outro lado. No mesmo tempo que eu tinha essa fase ruim de pessoa, eu também era um ser humano, eu tinha um sonho como qualquer outro. Atrás de todo coração duro tem um sonho, tem uma parte emocional. E eu tinha um sonho de ser jogador de futebol e eu tinha talento para isso. E eu comecei a jogar nas categorias de base, com 11, 12 anos, eu já era o capitão da minha equipe, mesmo sendo esse brigão, e os professores vinham, você tem que mudar, porque você é um garoto, vamos te buscar em casa para jogar. Então eu fui capitão da minha equipe ainda, eu tinha esse espírito de liderança dentro da equipe, não era nem por medo da minha equipe, mas era por jeito de eu falar, do jeito de eu motivar meus amigos. Então, mesmo que eu tinha vários talentos, Luquinhas, Zanguinha, essa galera aí que jogava na época, Jameson, né, o Gil, que hoje é o Dr. Gil, mesmo assim, nessa época, eu era o capitão da equipe, como zagueiro e lateral. Eu tinha um espírito de liderança. Então, mas assim, eu usava a minha força contra mim. Entendeu? Ô, Leandro, e aí, cara, você contando assim que era aquele menino de briga, era o linha de frente, isso para o jovem que gosta do encrenca é bacana, né? É estimulante lá, arrumar uma briga. Só que socialmente isso vai derrubando e detonando o cara, né? Porque a sociedade, principalmente a cidade do interior, quando a gente pensa a médio e longo prazo, quando esse adolescente vira um adulto, o que está na memória da sociedade é aquele jovem, né? E você pagou por muito tempo por essa percepção dos rótulos, né? Os adjetivos que deram ao Leandro. Acredito que paga ainda até hoje, porque é difícil. A impressão criada na sociedade é muito difícil mudar ela, né? É muito difícil romper isso, mas se rompe, né? Com muito trabalho se rompe. Mas me fala o seguinte, e no meio disso tudo, como e por que você começou a usar droga?
Pois então, Era uma fuga de alguma nesse coisa? inteirinho, Com qual idade você começou pois a é, ter contato com drogas também? para até chegar o envolvimento com as drogas, houve a consequência da briga, Mas a né? briga. Que aí depois Ah, veio as tá. drogas. Aham. Então, a briga, ela me trouxe uma consequência que eu carrego comigo até hoje. Uhum. Mas Eu, aquela briga ou as brigas gerais? as Tá, brigas. E tá. uma Que essa específica outra que briga aí nós mudou vamos minha falar. vida. Isso aí nós Que vamos mudou conversar minha sobre, vida. isso aí nós vamos conversar sobre ela daqui a pouco, Ah, tá. tá? Então, Mas assim, eu queria sobre saber, as drogas. usar drogas, você começou depois daquela briga ou antes já usava? Não, eu não usava drogas, não. As Ah, drogas ok. foi depois, foi uma outra fuga Uhum, para tentar uhum. amenizar uma situação, entendeu? As drogas foi quando entrou as drogas. Foi bem Certo. mais tarde. Mas as brigas, ela trouxe uma consequência, que a consequência trouxe outra consequência, que trouxe as drogas, que trouxe até a gente encontrar o fundo do poço. Mas então você não começou a usar droga tão cedo, igual a gente vê muita gente nas comunidades, né? Não. Com qual idade você tinha quando você teve Não, contato? eu assim, na nossa época, Helk, as drogas eram assim, muito diferente dos dias atuais. Uhum, Quem usava drogas, ele ia lá pro meio do matagal do mato uhum, e tinha um respeito, quando via alguém, ele se escondia, era igual o uhum. bicho do mato. Diferentemente dos dias de hoje, você vai nas praças públicas, né, Hoje está nas mais festas. liberado, né? Algumas drogas Então, hoje, assim, infelizmente, estão na mais minha época, liberadas. então, assim, eles preservavam quem usava, mas a gente sabia quem usava, mas eles andavam com a gente. Uhum, Mas, assim, eu não tinha esse apreço de usar drogas, era mesmo brigão mesmo. uhum. Era, Mas você chegou a usar, ou não? usei mais na Aham. frente. Com qual idade você começou a ter contato? Comecei a usar droga com entre 19 e 18 Uhum, anos por aí. entendi. A gente tem alguns projetos sociais pela empresa, o Leandro, que a gente vê 11 anos usando droga, Sim, né? Às vezes crack, sim, né? É complicado, realmente complicado. sim. No seu caso, essa parte atlética, então você ainda conseguiu manter ela por não usar droga, Consegui, você conseguia cumprir consegui, ali com os consegui. horários, né? Se dedicar à Copa Gazetinha. É, e aí, porque uma pergunta que eu faria sobre uma briga que você teve, que é aquela que nós vamos Marcou. começar a falar dela, eu achava para você ver que você já usava droga de antes, Não, né? Porque o briguento na rua, a gente fala assim, esse cara é drogado, só pode, não. né? Do nada está caçando briga, não tem explicação. Mas assim, beleza. Você já apontou aqui, interessante saber disso, né, pessoal? Você ia tudo bem até os 12 anos, os 12 Sim, anos teve um fato de separação familiar, sim, né? A partir dali desencadeou alguns comportamentos ruins em sim. você, apesar que Até você então eu não tinha esse trabalhava para comportamento. sustentar a família e tal, mas depois dos 12 anos você continuou ali jogando bola, ajudando a mãe, mas aí por ter mudado para uma comunidade, teve companhias que te estimularam também a ir para a briga, né? E aquela história de que a rico rouba de pobre, tem que ir lá e descer a mão. Ok, tudo isso aí, essa história aí, eu entendi. Agora vamos falar o seguinte: de briga em briga, teve um evento em praça pública na cidade que eu estava lá, né? E eu vi a briga de longe, mas eu vi ela acontecendo. Lembro perfeitamente ali perto da Praça Aurélio, Certo. né? Eu vi de longe. Mas até então, de longe você vê assim, é uma briga, né? Igual em outros eventos em praça pública, que tem uma briga aqui, uma briga ali, a polícia vai lá e separa. Depois de algum tempo que eu fui saber o que havia acontecido lá. Então eu queria saber de você, eu acredito que muita gente tem essa curiosidade também, como começou aquela confusão e qual foi o efeito final daquela noite, né? 1999. É, Vamos voltar ao tempo aí, quase 26 anos atrás. Eu era um jovem ainda, eu tinha sido aquele ano anterior convidado, né, pelo meu tio, né, que era treinador na época, juntamente com o Oda Galacho, uhum, o Fula, meu tio, eles estavam comandando a base do São Gabriel quando estava na primeira divisão do Campeonato Capixaba. E eles estavam montando os juniores, que era o sub-20, 18 a 20 anos. E dentro desses nomes havia alguns meninos que estavam ali entre 16 e 17 anos que tinha potencial para estar entre esse sub-20. E aí, nessa época eu fui convidado eu, né, lá do meu bairro,
o Jefinho, o Pipoca, o Ney, que se chama de Ney Arara, lá do Santa Helena, o Sidney Batiste, o Chutes, né, o Fábio Chutes, e algumas outras pessoas. Fomos convidados para jogar nos juniores. O Edson Topeira, né, que é o dono da Academia Bem-Estar. Então a gente foi convidado e nós éramos o Pipoca, tirando o Pipoca e o Chutes, nós éramos mais novos que eles. E nós fomos jogar e foi um momento fantástico na minha vida, um momento que eu me afastei, já estava me afastando das brigas, mas ainda tinha eu tinha que manter aquela pose agora. Tipo, você entrou, agora você tem que sustentar quem você é. Mas eu estava mais pendendo para o meu sonho de ser jogador de futebol. E eu tinha propostas, eu tinha um futuro, já estava jogando, destacando no campeonato municipal, jogava nos titulares com 16 anos, na equipe titular. E aí um dia, era eleições, em 1999, se eu não me engano era para deputado, eu estava trabalhando com um deputado que venceu as eleições, e eu trabalhei o dia todo, era um domingo, eu lembro até hoje. Era a comemoração de uma vitória política, né? Eu estava sentado num muro, e o Jefinho, há umas 3 semanas atrás, que era meu amigo, morava na mesma rua, ele tinha uns jovens que mudaram da roça, tinha um negócio de os pessoal da roça vir estudar na cidade. Aí 3 veio trabalhar, que era de maior, um de menor veio morar. Eles moravam de frente à pracinha do nosso bairro. E esses caras começaram meio que pegar as meninas do bairro, né? E aí criou aquele ciúme, aí a galera do bairro deu uma prensa neles. Aí eles não deixaram barato, aí pegaram esse colega nosso, bateu nele vindo da escola. Aí depois disso a galera do bairro deu outra prensa nessa galera, nesses 3 jovens, e eles vieram e bateram no amigo de novo, aí ficou aquela rincha. Bate, não bate, bate, não bate. E ficou mágoa entre eles. E eu, sabendo do assunto, não participei de nenhuma dessas brigas, mas sabia do que estava acontecendo. E eu fui para casa, era 5h30, cheguei em casa, deitei na sala, dormi. E quando deu 7h30 da noite, aí minha mãe me chamou para dormir no quarto. Mãe, quem ganhou? Aí ela, fulano. Aí eu falei, eu quero ir lá, porque era época de trio elétrico, quando alguém ganhava. E eu queria ir pro trio elétrico. Eu queria encontrar com a galera, aí fui. E eu estava no ápice dos juniores nessa época. Eu estava jogando campeonato estadual. E quando eu cheguei naquela festa, eu topei a galera, o Jefinho, essa galera, e começamos a conversar. E eles falaram, acabamos de dar um pau nos meninos. Já tinha acontecido outras brigas aquela noite, né? E inclusive deles com essa galera. Quando eu estava indo, ali na 7 de setembro, frente da antiga serraria, eu passei por esses 3 voltando da festa, e eu indo. Eu não tinha amizade com eles, também comigo, eu passei de um lado da rua, eles do outro. Eu não sabia que a minha vida ia ser marcada pelos aqueles 3 caras naquela noite. E eu cheguei na festa, eles foram para casa. Quando eles voltaram, eles já voltaram armados, com facas. E quando eu já estava lá, eles falaram, se prepara que os caras estão vindo. Falei, quem? Os que nós batemos. Aí eu se preparei. E ali foi uma briga. Eu e meu amigo Jefferson afastamos mais um pouco, e briga. E eu só vi quando o Jefferson ficou de frente comigo e eu vi um vulto por trás dele. Quando eu vi um vulto, no impulso de brigão, eu dei uma voadora em alguém que ia bater nele pelas costas, defendendo as costas do meu amigo. Quando eu dei uma voadora, a faca que estava na mão daquele cara que foi para matar o meu amigo, deferiu minha perna direita. Ela bateu e saiu. Quando eu fiquei em pé para dar uma porrada no cara, eu não sentia mais minha perna, eu não conseguia me equilibrar. E aí, quando eu olhei, meu amigo já não estava ali mais. As últimas palavras que eu ouvi era, eu vou te matar. Então, assim, a morte virou para mim agora. Certo. E eu tentei segurar aquela faca, cortou na minha mão aqui, e a outra pegou de raspão no coração. Dali eu não me recordo de mais nada. Eu via pessoas me carregando, eu via algo preto, e eu via muitas vozes falando, ele morreu, e assim foi noticiado, que eu tinha morrido. Eu estava lá, e eu conheci o seu pai, você falou foi anunciado, o Custódio trabalhou comigo, né? Sim.
Eu lembro da notícia, assim, de que você tinha saído das pressas carregado, né, esfaqueado. Mas e aí? E aí, dali eu fui encaminhado para o hospital de cima. Na época, o Uhum, hospital de cima funcionava, eu fui para o hospital de cima. Eu fui lá recebido pelos médicos de urgência, de emergência. E ali eles deram os primeiros socorros. Eu fiquei 3 dias impossibilitado de ir para Vitória, porque eu não, toda vez que eu tentava entrar na ambulância, eu apagava. Me dava uhum, tipo uma parada. E eles estavam com medo de eu morrer na estrada, falta de sangue, né? Eu tinha que passar em uhum, Colatina, pegar uma bolsa. Quando eles viram que 3 dias eu conseguia me manter, eles me enviaram, eu passei, peguei a bolsa, fiquei no São Lucas alguns dias impossibilitado e de repente eu acordo dentro de um quarto, a minha mãe chorando, né? Meu pai, uhum. e na época não existia celular, né? Era telefone fixo. E eu escutei um médico falando que eu vi meu pai e minha mãe assinando algo. Uhum. E aquilo ali, que eles não se responsabilizassem se eu não aguentasse a cirurgia. E foi uma cirurgia de 12 horas. Aí eu já estava lutando pela vida. Certo. A consequência daquela briga já era para me sobreviver, para me viver. Foram 12 horas sobrevivendo. Ataque cardíaco, ia e voltava, ia e voltava. E eu lembro que, me recordo uma hora que eu consegui abrir o olho no meio, acho que eu não sei se a anestesia perdeu o efeito, eu acordei. Eu abri o olho e quando eu olho à minha direita eu vejo um balde, um pedaço de uma perna dentro de um balde. Rapaz. Foi a última cena que eu vi e apaguei de novo. Aí eu acordo 2 dias depois da cirurgia, né? Eu fiquei na UTI, CTI. E aí tinha muitas pessoas quando eu abri o olho. Umas mulheres que eu nunca vi, um cara que eu nunca vi. E esse cara só falou, campeão, seja bem-vindo ao time, vai dar tudo certo. E eu não entendendo nada. E aquelas mulheres falando coisas positivas. E eu só falei, eu só quero sair daqui e jogar bola. Meu Uhum. sonho é ser jogador de bola. Eu tenho um projeto que eu vou pro Cruzeiro. Vou ser jogador do Cruzeiro. Eu vou fazer uns testes lá. E aí eu lembro que a minha mãe saiu chorando do quarto, né? As pessoas amparando ela. E aí veio a notícia. Eu tiro o lençol. Aí quando eu tirei o lençol, eu já não tinha parte debaixo da Uhum. perna direita. Uma amputada acima do joelho. Foi uma gangrena que subiu, infeccionou, minha perna ficou preta, apodreceu. Eles tiveram implante, tiraram da minha perna direita, esquerda, Uhum. passaram para a direita, não foi, não rejeitou, né, a operação. Eu passei por outra operação até que chegou na amputação, que Uhum. era o último estágio. E aí, se fosse o sonho de ser um jogador de futebol Rapaz, agora. que história, hein? Você tá doido. História forte, né? Ali findou um, a carreira de um revoltado brigador. Né? Ô, Leandro, e assim, cara, como que é diferente? Porque a gente que tá na rua, jovem, né? E o Leandro, por onde anda? Ah, tô sabendo que tá no hospital. Ah, tô sabendo que não tá bem, não. Ah, tô sabendo Morreu. que teve que morreu. Não, não morreu ainda não. Ah, mas teve que amputar uma perna. Só que a gente que fica distante na rua, isso é tudo muito frio, Isso. né? Mas quantos dias você ficou lá? 12. 12. No Então, nono noticiário minha morte. eu penso assim, 12 dias passa rápido, né? 12 dias passa rápido Pra quem demais. tá no Para leito. quem está aqui na vida, vivendo, trabalhando, tocando a vida. Agora, quem está ali é uma eternidade, eu Lutando imagino. pela vida. Pois é. E assim, a gente pode pensar assim que escolher ser um cara, que é uma escolha também, né? Se você Sim, até os 12 anos tudo sim. estava bem, depois dos 12 escolheu ser briguento, Sei. É uma por opção. mais que justifique, é companhia, é Não. droga, mas não Eu deixa de ser escolhi uma ser. escolha, né? Então a gente pode dizer que essas más escolhas te fez perder um sonho, né, de ser jogador. Sim. Um sonho pode ser realizado ou não, mas porque muitos jovens têm sonho de jogar bola também, não conseguem, né? É isso. Mas te fez perder uma perna, né? Parte de uma perna, e isso sim é uma coisa que você carrega pro resto da vida, né?
Sempre eu falo nas minhas palestras o seguinte: quando eu quero impactar os jovens sobre a minha história, que hoje eu sou palestrante também, sou ministro, mas também sou palestrante, eu tento comparar o seguinte: eu peço para eles segurarem o braço ou a perna e falo, agora imagina eu tirar isso aí e colocar uma cadeira de escola, um ferro de passar no lugar. Imagina, você sem um braço e colocar um microfone no lugar. São corpos diferentes. Cara, é muito Hoje eu diferente. ando em cima de uma perna Uhum. mecânica. Há 25 anos. Então, Sei. assim, são corpos diferentes. E a cada 10 pessoas que amputam a perna, uma anda. Uhum. Então, assim, tudo é. Eu vejo também como propósito também, tá, Réu? Uhum. Depois lá na Pois frente nós é, vamos falar sobre isso. essa é a pergunta agora, assim, né? Porque você está me contando um momento que vamos falar. A gente pode ter esse momento como fundo do poço seu, foi ali, Não, com a perna amputada? não. Foi piorando depois ainda, então. Piorou, pode um Uhum. pouquinho. Então, nós não chegamos no fundo do poço Ainda ainda não, não, né? tá longe. E ali, então, me conta, você saiu depois de um tempo do É, hospital, aí tem a reabilitação. foram dias difíceis, porque Hum. você sai anestesiado e depois você vai para dentro de casa. Eu recebi milhares de visitas e Uhum. mesmo com aquela índole que eu tinha, eu não imaginava que eu era tão conhecido e querido também. Uhum. Por muitos que torceram que no nono dia eu tivesse morrido naquela mesa de cirurgia pelas coisas ruins também que eu fiz pelas pessoas, contra as pessoas, tinha pessoas também que torciam para Uhum. que eu tivesse a segunda chance. Entendeu? Certo. Porque quando as pessoas, elas também torcem para você ter a segunda chance. E a minha casa virou um ponto turístico. Eu ficava dia e noite recebendo visitas. E gente, como eu sou tão querido, porque eu acho que quando você vai à beira da morte e volta, alguém quer saber o que aconteceu. Uhum. Por que você voltou? Porque quanta gente que morreu por menos que isso naquela época. Uhum. E eu, por ter aquela vida errônea, fui e voltei. Então tinha um significado. E eu não conseguia entender também. E aí foram até os meus primeiros 6 meses, quando eu saí, eu recordo, quando eu era atração, que todo mundo ia ver, era Uhum. legal. Só que as pessoas enjoaram de ver o Leandro sem perna na cadeira de roda. E eu Uhum. passei a ficar solitário, sozinho. Uhum. E as pessoas não iam mais me visitar. Acabou o encantamento. E aí eu bati uma. Eu não, na época eu não sabia o que era, hoje nós sabemos. Eu fui para depressão. Eu fui Uhum. para dentro de um quarto. Não queria ver ninguém, não queria ver as pessoas. Deixei a barba crescer, não queria ninguém, ver minha família, não queria, entendeu? Então, assim, e isso foi mexer na minha mente quando eu fui chamado por CRP, o Centro de Reabilitação Profissional de Vitória, para mim fazer a fisioterapia primeiro, para cicatrizar melhor a amputação, para me preparar o coto. Naquela época era 3 anos, você preparava o coto para usar uma prótese. Hoje, com 6 meses, as pessoas usam prótese. Mas o meu eu fiz uma preparação, havia um rito. E eu Uhum. tinha que ir para Vitória, morar em Vitória, o INSS pagava um hotel, eu morava lá, eu vinha, ficava lá até a segunda, sexta e voltava aqui, fazia reabilitações, para Uhum. tirar o membro fantasma, que é aquele que você sente a perna ainda, enfim, várias coisas. E eu ainda estava em depressão. Aí foi em Vitória que meio que eu, já nessa transição de 18, 19, 20 anos, que eu conheci as drogas, do que eu Uhum. vi os caras usando. Então, para mim, dá uma aliviada. Uma vez um cara falou comigo, cara, dá uma aliviada, fuma uma maconha, que aí vai passar esses pensamentos. Cheira uma cocaína, que você vai passar por um momento momentâneo ali, vai passar essa dor. E era Uhum. dores na alma, era dores no corpo, era dores na amputação. Então, eu tinha que buscar algo que me aliviasse naquele momento. E eu comecei a encostar em pessoas na capital que usavam drogas, que para eles era normal morar na capital usar drogas. E aí eu comecei a ter esse contato com as drogas. Quando eu Uhum. tive o contato com as drogas, nesse inteirinho surgiu uma outra oportunidade. Mas o meu contato com a droga não era de vício, era Uhum. um contato de vez em quando e tal. E aí um dia eu estava fazendo fisioterapia, nadando, e de repente quando eu estava fazendo natação, passou um caçador de talentos. E o Espírito Santo, em 2001 a 2004, a 2002, 2003, 2004, eles estavam procurando
atletas, homens e mulheres, porte físico, que para compor a seleção capixaba paralímpica. Uhum. Aí eu tô lá no auge da minha adolescência, corpo atlético, ex-atleta, né? Começando ali, aí a natação, ela refrigerava a minha mente. Eu nadava horas e horas, e esquecia os problemas fora da piscina. Eu Uhum. esquecia que eu não tinha uma perna. Eu entrava ali e nadava. E aí esse caçador de talentos, ele viu em mim e me levou pro Deares, Uhum. que era na UFES. Eu comecei a nadar no Deares e aí foi o meu primeiro campeonatozinho municipal. As pessoas todas com duas pernas, eu com a perninha e fui lá, bati em quarto. Aí falou, rapaz, esse menino tem potencial. É. Entre 12 ficou em quarto. Aí me treinou. 3 meses depois ele me levou no Nados Abertos, no Álvares Cabral. Eu bati em segundo. Aí todo mundo comemorando com o cara com duas pernas. O cara do Alves falou, eu quero aquele garoto lá. O cara sem uma perna. Uhum. Bateu com um cara igual com um cara com duas pernas. Imagina esse cara nadando com um cara com uma perna só. Esse cara vai voar. Uhum. Enfim, aí eu fui pro Álvares Cabral. Aí já começou a mudar a minha vida, ter uma ajuda de custo, ser um nadador de ponta e ter os treinamentos de alto nível. E aí eu comecei a ganhar ali a Taça Vitória, a Taça Vila Velha, o regional. E quando eu fui assustar, eu estava nadando no Júlio Delamare, no Uhum. Maracanãzinho, entre os melhores nadadores do Brasil. E ali eu estava ganhando minha primeira medalha regional pelo Álvares Cabral. E aí eu já comecei a virar uma promessa para natação. Ali, E na época nós conhecemos na editora do jornal, isso, que que é aí uma. o Custódio trazia lá umas matérias Sim, suas, né, que você estava destacando. toda vez que eu saía na Gazeta, aí a Uhum. Gazeta me mandava para o meu tio, né? Isso, E vocês trabalhavam na redação lá e replicava aqui a isso aí. matéria lá da Gazeta. E aí teve uma matéria que foi uma matéria que eu ia trazer aqui, e acabei esquecendo de um quadro que eu tenho lá em casa, que foi uma página que eu saí na TV, na Gazeta. Uhum. Superação e garra. Uhum. Aí fala minha vida todinha, que isso que eu contei, e hoje, e naquela época, em 2003, eu era a promessa do Espírito Santo para as Uhum. Paralimpíadas de 2004 em Sydney. Aham. Eu era o maior nome da atualidade, né? Estava batendo aí o estado, enfim, nível nacional. E aí vai eu lá para a prova de Sydney, 50 graus livre, era o recorde nacional na época. Eu batendo 49, 49,5, 49,7. Esse cara vai pegar o índice, esse cara vai para Sydney, esse cara. E assim, a cidade toda estava na expectativa, assim, o primeiro. Pensou um gabrielense na Paralimpíadas. Uhum. Você está entrevistando um campeão paralímpico, né? Provavelmente, né? E aí, naquela noite, eu estava no hotel e vendo tudo aquilo que eu nunca vi na minha vida, hotel de 5 estrelas, Lá no atendimento Rio. VIP, avião, tinha viajado pela primeira vez de avião, e assim, todo mundo, meu treinador no quarto, eu no quarto sozinho, e eu desci no salão e do hotel para me ver, deslumbrado ali, tudo, eu não, na época eu não usava prótese ainda, eu andava de muleta, estava esperando a minha prótese sair pelo CRP, e aí eu conheci um cara que era do futebol, amputados. E ele falou assim, cara, nós vamos curtir uma balada, você não tá afim de ir com a gente, não? Aí eu falei, não é porque amanhã eu vou nada. Ah, tem nada a ver não, amanhã também não vou jogar a final. Nós tem um índice, bora. Ah, eu falei, vocês vão voltar que hora? Ah, meia-noite nós estamos aí. Foi porque amanhã minha prova é 10 horas. Nada, vambora, daqui a pouco nós estamos aí. Aí eu fui e esses caras me levaram pro alto da Rocinha. Nunca tinha visto uma favela mesmo, queria conhecer, né? Via na televisão. Ia para um baile funk lá, deslumbrado, vendo tráfico, vendo aquilo. E de repente chegou uma bandeja de cocaína. Uhum. Aí os caras, bora, bora, bora. E quando eu fui me atentar, já era 6 horas da manhã. Rapaz, aí eu joguei a segunda oportunidade pelo ralo. E aí eu não chego no hotel, eu não chego na prova, 9 Ah, você horas. não foi na prova. Eu não fui. E cadê o cara?
Eles vão no hotel, aí vão no ML, vão na delegacia, vão em tudo que você imaginar e não acha. Uhum. Aí eu chego meio virado, mas os caras também não foram. Uhum. Desfalcaram a equipe, descobri depois que eles eram reserva, nem jogava. Eu era o principal, né? E aí, meu treinador me chamou e falou: Ó, gente, você nem volta no voo, não, você vai voltar de ônibus. Você nem faz. E você entrega suas coisas segunda-feira, sai nem pela porta da frente, que se tiver um repórter lá querendo fazer entrevista, sai pela porta do fundo, vai embora. Some, nunca mais você pisa lá. E aí, eu saí pela porta do fundo, aonde eu entrei pela porta da frente. Uhum. E aí eu tava famoso, mas não podia contar o que aconteceu, eu caí no antidoping, Uhum. né? Eles não levaram para frente para mim ser banido do esporte, não levaram isso para frente, mas ali entre eles eu fui banido. Não tinha para onde ir, porque onde eu morava era o aluguel que eu recebia de ajuda de curso, que eu recebia para nadar. Uhum. Meus patrocinadores eram muito fortes. Inclusive, um dos patrocinadores era a C&A Moda, ao qual na época eu trabalhei lá. Eu trabalhava um período lá e nadava o outro período. Então, a C&A me patrocinava não só financeiramente, mas como um emprego. E depois eu continuei trabalhando, pedi a ele se eu podia continuar trabalhando lá. E me tornei supervisor da C&A, independente desses problemas. E cheguei gerente 1, nível 1, lá tem 3 níveis. Cheguei a ser gerente, porque eu tinha... Mas espera aí, então só para a gente contextualizar aqui, né? Você, a parte de amputação da perna, beleza, mesmo assim você ainda continuou no esporte, né, através da natação. Sim. Teve uma grande oportunidade novamente, que era ir para as Paralimpíadas de Sydney, estava batendo índice, então estava tudo dentro de algo previsível, né? Era só ir lá e cumprir com aquilo ali, os técnicos já tinham expectativa, e você desperdiça mais uma oportunidade. Aqui, Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Não é nem uma pergunta, mas uma constatação. Quando a gente ouve, agora é a gente que fala isso na verdade, Sim. né? Mas quando a gente ouve, quando um jovem ouve os mais velhos falando assim, cara, cuidado com suas escolhas, cuidado com as companhias que você anda, Cuidado por onde você vai. é a sabedoria das pessoas mais maduras e vividas, né? Porque você tinha tudo para ser um jogador de futebol, não foi. Você tinha tudo para ser um cara de bem na sociedade na época, não foi, perdeu uma perna por isso. Tinha tudo para ser um atleta paralímpico, então, tipo assim, Deus mais uma vez falando assim, campeão, eu quero te ajudar, velho. Você não ajuda, pô. Mas se você não me ajuda a te ajudar, né? Você aí não me ajuda a te ajudar. Manda você ir para a direita, você vai para a esquerda. Mas beleza. Aqui então era o fundo do poço? Não. Ainda tinha mais um pouco aí de... Aí começa, eu estou ainda chegando né? no topo, para descer para o fundo. Porque aqui você está falando que você está trabalhando no comércio. Não é isso? Sim. Aí... Virou gerente, virou supervisor, mas de loja. Na loja, até cair essa decadência de 2004, eu já trabalhava como colaborador e já era destaque. Porque eu sempre tive essa persuasão, eu sempre tive... eu sou um cara muito comunicativo, então eu batia todos os recordes em tudo que eu fazia. Eu sempre quis fazer o melhor, dar o melhor, entregar o melhor. Então, quando eu fui jogador, eu me entregava o melhor. Entregava o melhor. Perdi a perna, enfim. Quando eu fui nadador, eu entreguei o meu melhor. Quando fui trabalhar na empresa, na C&A Moda, eu entreguei meu melhor. E aí, só que às vezes eu tinha um defeito de caráter, que eu não tinha consertado lá quando eu decidi com os 12 anos me revoltar. Então aquela revolta, ela me trouxe um defeito de caráter, que eu não corrigi, não fiz meu caminho de volta. Eu queria continuar sem reparar aquilo dentro de mim. Certo. Eu tinha que me confrontar. Peraí, quando eu chegar na direita, na esquerda, eu tenho que ir para a direita. Eu não posso ir para a esquerda. Entendeu? Então, e aí eu volto da estaca zero, mas continuo ali na área profissional. Eu falei, isso não é para mim, eu vou ser um grande gerente aqui na empresa, vou ser um grande... Aí as pessoas da cidade de São Gabriel lá, eu ia atender as pessoas, eles chegavam aqui, porque é coisa de outro mundo, lá no Shopping Vitória. O filho do Mochinho tá lá no Shopping Vitória. O uniforme dele é diferente.
o atendimento dele, porque eles ensinam a gente, né? E São Gabriel não era acostumado a esse Tem tipo o de método, atendimento. né? Então, tem os métodos, as técnicas que a gente usava lá, que aqui na época, né, os comércios não usavam, né? Mas foi Mas nessa época aí que você se afundou em droga, é aí isso? foi quando eu afundei em drogas, Uhum. porque aí eu comecei a não era mais atleta, não tinha aquele compromisso, eu não tinha mais guardar a noite, e eu comecei para as baladas, comecei a usar droga, E droga era o quê? e era Uhum. cocaína, maconha, Uhum. aí cheguei a usar na época a tal da bala, que eles davam nas boates, porque pelo ciclo que eu trabalhava ali no shopping, então eles me levavam em lugares Uhum. bem Sim, sim. bem requisitado, né? Então, acabei envolvendo ali essas drogas sintéticas. Mas aí, até quando eu conseguia manter o vício, para mim tava bom. Mas Uhum. aí eu tive que eu não consegui mais manter o meu vício. Uhum. Então aí entra a minha decadência. Eu tive que passar um período ali no meio do tráfico de drogas Uhum. para mim manter o meu vício. Mas foi morar em comunidade lá ou morar na Foi. rua ou não? Aí eu saí da onde eu morava, um bairro nobre, e fui morar na comunidade. Uhum. Eu não tinha mais onde morar, porque o meu sustento era da empresa e dos meus patrocinadores. Eu perdi isso, eu não consegui me autossustentar, a do vício e a minha vida social. Aí eu tive que morar na comunidade onde moravam meus primos. Aí eu Uhum. tive que ir para uma comunidade lá para me usar. E eu já cheguei famoso. Quando eu cheguei nessa comunidade, as pessoas me fizeram, olha, se você vender tantas drogas, você vai ter tantos. Uhum. Então, você vai ser alto. Só que foi. Quando eu fui ver, eu me aprofundei demais. E aí chega um tempo na minha vida que não dá mais para mim morar na capital. Uhum. Aí nós já estamos falando lá para meados de 2005, 2006. Aí eu volto para São Gabriel da Palha. Quando Uhum. eu volto para São Gabriel da Palha, eu volto viciado. Eu venho para casa da minha mãe. E continua usando aqui. Eu continuo usando. Aqui era cocaína, num bailezinho, já não era mais brigão, era o Uhum. cara de mente aberta, que morou na capital muitos anos, era aquele cara descolado da capital, que todo mundo Sim. queria estar por perto, que tinha uma palavra boa, uma ideia boa, uma vibe boa, enfim. E aí, eu tava nesses rock que tinha antigamente, né, que eles faziam esses rock no meio dos matos, lembra? Uhum. Luau, O né? luau. E alguém falou assim, experimenta isso aqui, cara. Eu experimentei. E é o que eu falo nas palestras. Quando você chega no crack, você está no fundo do poço sem você perceber. Uhum. Mas todas as drogas te levam para o crack. O álcool, todas as drogas vai te levar para o crack. Porque Uhum. uma hora, porque é o que faz a pessoa usar cocaína, quando ela bebe muito. Então ela quer continuar bebendo muito. E a pessoa toma 10 cervejas, dorme, fica bêbado. Mas aí a pessoa que bebe muito, ela quer beber a noite toda e mostrar que ela é o cara, que ele é o cara. Ou ela, que é a moça que aguenta mais. Ela vai usar cocaína. Uhum. Que a cocaína vai meio que enganar ela que tirou o efeito do álcool, mas ela vai esconder o efeito do álcool e a pessoa bebe, aí vem a cocaína de novo, esconde o efeito da quando ela vai ver, ela tá ela ressaca de droga e ela tá Uhum. ali, né, tem uma overdose, enfim. E aí o crack é pior, o crack você usa uma vez, você vicia, ele não tem duas conversas. Aí eu usei e viciei, na primeira. Consegui me manter. Aí eu comecei a passar por algumas empresas aqui, e como eu tinha uma persuasão muito boa, eu tive empregos bons aqui. E eu Uhum. comecei a deixar danos nessa empresa por causa de não ser um bom funcionário, o crack me tirava, enfim, a ponto de eu chegar um dia e falar com a minha mãe, mãe, eu preciso sair de casa. Eu Ficou muito tempo usando crack? fiquei uns 3 anos, É. a 4. E E, aí, e o crack ele me roubou tudo. uhum. É essa marca que São Gabriel me vê. Eles não me vê as outras. Uhum. É o crack. O crack, ele faz você mentir. O crack Ali faz foi o fundo do você... poço? Foi. É. Eu cheguei a pesar 68 quilos. Uhum. Magro, E magro. aí você foi para uma clínica. Me Sim. fala assim, ô Leandro,
Qual foi o ponto de virada, então? Porque você está me contando só Só derrota. a trilha do Leandro, só ladeira abaixo, né? É separação familiar, é drogas, é amputação de Sim. perna, é crack, é ser expulso de um grupo paralímpico. E aí você chega no fundo do poço, que é o uso do crack, chega a pesar 60 e poucos quilos. E como que vira a chave? Aí um dia, quando eu estava em Vitória, lá, antes de vir para cá, eu estava no lugar e uma mulher, que hoje eu chamo ela de Tia Nelma, ela me acompanha, hoje ela é Uhum, minha intercessora, até aham, hoje. A Tia Nelma, ela perguntou, pediu meu nome. Aí eu disse para ela, falei meu nome, e ela falou, a partir de hoje você está debaixo dos meus joelhos, eu vou orar pela sua vida a partir de hoje, eu sou intercessora. aham. E essa mulher começou a orar pela minha vida. E antes de eu vir embora para São Gabriel da Palha, eu deixei para falar agora, para chegar para contextuar. Essa mulher, ela chegou para mim e falou assim: Deus está fechando essa sepultura. Deus tem te fechado essa sepultura há anos e anos. Ele tem uma obra na sua vida. Uhum, Você nasceu para ser do exército de Deus, para ser ganhador de almas. Tudo que Deus fez na sua vida é com um propósito. Porque você vai ser uma placa de advertência para outras vidas. Por isso que Deus não permitiu que você morresse. uhum, Eu levei aquilo pro coração e voltei em 2009. Eu estava no fundo do poço usando crack. Tinha dado prejuízo numa empresa de uma pessoa que eu gostava muito. Chorei, pedi perdão a ele. Falei: o vício é mais forte do que eu. E eu estava usando drogas numa comunidade de São Gabriel. E um dia eu falo assim: quem vai estar nos ouvindo que é sensível a isso que eu vou falar, eu ouço a voz do Espírito Santo. E aham. ele falou comigo: desce que eu tenho uma obra na sua vida. Eu tô ficando tão doido que eu usei tanta droga, que eu tô ouvindo vozes. Aí falou: desce, eu tenho uma obra na sua vida. Aí eu desci da comunidade, cheguei no frente da creche da vovó Zé, 3 horas da manhã. Antes eu passei em casa, eu tinha uma mochila, eu tinha 4 camisas só, uma calça, um tênis. Já que eu tinha já usado tudo. Botei na mochila e falei: mãe, eu vou ser um novo homem. Você tá Uhum. doido, você tá drogado. A senhora vai ter orgulho de mim. Aí fui pra frente da vovó Zé, vai ver o Anjo da Saúde. Agora me fugiu o nome dela. Ela trabalhou muitos anos, ela faleceu ano passado. Essa mulher desceu, eu falei com ela assim: você podia deixar eu ir até Vitória? Ela falou: não, filho, não é assim, não. Uhum. Você tem que agendar e tal. Explicou a burocracia. Eu falei: você pode vir aqui mais para trás do ônibus, lá atrás do ônibus que eu quero te falar um negócio. Ela meio com medo, todo mundo já me conhecia, tá Ah, drogado, vai pedir dinheiro, vai me roubar. Eu nunca fui de roubar, assim, as pessoas saltam, né? Mas ela ficou meio assim. Aí eu falei com ela: você ajuda um jovem que quer mudar de vida? Se eu ficar aqui, eu vou morrer. uhum. Eu ouvi uma voz e a voz disse que tem uma obra na minha vida, você me ajuda? Ela falou: olha, meu filho, é o seguinte, todo o ônibus está cheio, só tem uma vaga lá atrás. É uma senhora que vai entrar na Cachoeira da Onça. Se ela entrar, você vai descer. Não posso fazer nada. Te dou até o dia do catinho pra você voltar. Uhum. Agora, se ela não entrar, eu te levo até a Vitória. Mas é um segredinho meu e seu. Uhum. Agora eu posso falar. Aí eu creio que foi tudo plano de Deus. Aí chegou na onça, ninguém entrou. Não tinha ninguém no ponto. Era a sua vaga. Era a Era, sua. o anjo tinha guardado pra mim. Aí eu fui até Vitória, desci lá no, em frente do Álvares Cabral. E dali eu fiquei olhando uma história. Eu sentei, chorei, falei: um dia eu entrei nesse gigante. E hoje eu estou no fundo do poço e eu tenho até vergonha deles me ver aqui. Uhum. E é dali mesmo, do Alves Cavalo, eu continuei reto, saí no hospital da Polícia Militar, HPM. Lá procurei o doutor Nirlan, psiquiatra. Joguei isso no joelho, fiquei a manhã toda esperando ele, meio-dia era atendimento. Eu fui, era o primeiro, eu cheguei 6 horas da manhã. Uhum. Quando eu entrei, eu falei assim: doutor, eu quero me internar. Diz que aqui tem clínica. Eu falei: não, meu filho, não é assim não, tem um processo e tal, sua família tem que vir aqui. Eu falei: doutor, minha família sou eu, me ajuda. Um jovem está te implorando para não morrer. E ele falou assim: ó, vou ser muito sério com você. Toda a minha vida como profissional, eu nunca vi isso acontecer. Uma Uhum. pessoa vir aqui implorar para se internar. Uhum. É bonito essa atitude, jovem. Eu vou te ajudar.
pode ir. Aí me colocaram aquela roupinha da HPM toda azul, raparam minha cabeça, um chinelinho e mandaram entrar. Aí eu fiquei lá 1 ano e 2 meses. Todo dia me dava vontade de voltar para trás, eu não voltava. Eu falava, eu vou resistir. Eu já venci tantas coisas, eu vou vencer essa maldita dessa droga. Eu vou tirá-la da minha vida. E fiquei ali, aí um dia eu até falei, eu sempre me emociono quando eu falei isso, que eu tava para sair, era o dia de eu sair, eu não tinha para onde ir. Como que eu volto para uma cidade da vergonha? Quem acreditar no ex-dependente químico? Eu falava, Deus, para onde eu vou? E aí eu vi que eu tinha um louco na psiquiatria que tinha do lado dos drogados e do lado dos doidos. Tinha um doido varrido sentado na grade. E eu olhei para aquele cara e ele estava cantando uma música muito interessante. E era aquele louvor, sabor de mel, né? O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Aí foi no começo, tem provas amargas, e aquilo foi falando no meu corpo. Eu falei, canta de novo. Aí ele cantou, eu falei, gostei. Isso é o quê? Foi um louvor, sabor de mel. Eu falei, vou gravar esse louvor, quando eu chegar na rua, eu quero ouvir ele. E aí eles falaram, bora, Leandro, já sabe pra onde você vai, que eles te dão uma passagem, né? Eu falei, não sei. Não sei se eu devo recomeçar na minha cidade de novo. Tanta coisa que aconteceu lá. Eu tinha um trauma de voltar para cá. Eu não queria voltar para São Gabriel da Praia mais. Dali eu queria sumir. Mas algo falou para mim, volta para lá. Aonde habitou o pecado, vai ter abundância de milagres. Aí eu entrei no ônibus, cheguei aqui na rodoviária, tudo vergonhoso, tudo que eu fiz, que aconteceu nessa cidade. Falei, mãe, me dá uma outra oportunidade, eu quero mudar de vida. Ninguém acredita em mim, se a senhora acreditar, tá bom. Minha mãe falou, acredito em você, meu filho. E aí é o que eu comecei a minha trajetória, né? Em 2000 isso era 2009, e aí entra a família Milk na minha história, né? Deixa eu só te fazer para a gente ir pontuando, tá, ô Leandro? Sim. Assim, quando primeiro assim, cara, é uma história, eu sempre soube, só um pouquinho aqui, só para pontuar, assim, é uma história fortíssima a sua de vida, né? É uma história forte, carregada de dificuldades, Sim. Mas é uma história, assim, torna a repetir, muito fruto de escolha. Você falou do HPM, foi em 2012, se eu não me engano, 2011, 2012, um amigo meu, aquelas turmas de Isotec, Sim. né, estava dependente químico de crack também. E aí, através de um coronel de Linhares, foi conseguido para ele uma vaga lá para se tratar. É muito difícil. Né? Você deve lembrar dele, o finado Tito. Tito foi lá. Cheguei a ajudar ele também. Linhares ele ficou, depois em Vitória, uma cunhada dele trabalhava para a gente, nós tínhamos alguns projetos que lidava com jovens envolvidos com drogas, que era o Protejo em Linhares, e ali, tendo muito relacionamento com esse coronel, que é o Coronel Jones, que é o secretário de Segurança Pública de Linhares até hoje, um amigo meu. Um abraço, tá, Coronel? Vou mandar esse podcast para você assistir, é um cara que eu admiro muito, né? E ele conseguiu essa vaga numa clínica em Linhares, depois conseguiu a vaga na clínica em Vitória. E um caso muito similar ao seu, assim, na parte de envolvimento de drogas, amigo meu de juventude, de Isotec, mas ele, infelizmente, naquela passagem de ônibus para vir embora, dali para frente você trilha um caminho e ele não teve força para ficar fora das drogas, e acabou sendo assassinado, né? Assassinado pelo tráfico de drogas, né? E aí, ô Leandro, me fala assim, você voltou para a cidade, começou a trabalhar, né? Você falou aí arrumou um emprego, né? Sua família Milk, que é a minha família, te deu uma oportunidade de emprego. Depois você trabalhou na prefeitura também, certo? Né? Mas começou lá na RT. Mas acho que você foi diretor de esportes, né? Diretor, secretário, e depois também trabalhei em Valério na área de esportes. Mas eu queria, assim, que você me falasse o seguinte. Primeiro que a paixão pelo esporte já estava em você desde sempre. Né? Isso fica muito claro. Era uma pergunta minha aqui, né, que foi construída para mim, mas nem precisa fazê-la.
E o esporte, em qual momento o esporte esteve presente na sua vida? Antes de toda essa crise, em boa parte dessa crise, depois o esporte some de cena, a hora nenhuma na sua Some. história você conta de Sim. esporte. Pois é, Depois você volta, trabalha, e você trabalha na Secretaria de Esporte, ok, tem a ver com essa área. Mas eu queria saber o seguinte: como que o esporte, você já dá a entender que você já estava saindo de Sim. droga, já não tinha mais a droga na sua vida, Sim. então eu posso entender que o esporte te ajudou a se manter fora da droga? Ou não tem Também. nada a ver assim? Ali é Também. outra história. Também. E me fala qual o papel do esporte, não da sua escola de futebol, mas qual o papel do esporte na vida do Leandro para ele se manter, para não ter recaída? Pois então, começou assim. Volto de Vitória e fico uns 3 meses em casa, ali lutando para não ter uma recaída. E aí, de repente, meu pai vai até a prefeitura, vai lá na Nilce, bate um papo com a Nilce, que me conhecia, minha história, e fala: Nilce, meu filho saiu da clínica, ele está precisando de uma oportunidade, o que vocês poderiam me ajudar? Aí a Nilce liga o Richel, na RT, e falou assim: Richel, nós estamos com um jovem, assim, assim, assim. E falou: olha, eu tenho uma vaga de braçal. Se ele quiser encarar, aí me ligaram. Aí eu falei assim: com certeza, quero recomeçar. Bora E quem trabalhar. recomeça, não escolhe por onde recomeçar. Eu quero recomeçar. E aí a vaga era no ginásio de esporte, por incrível que pareça. Deus queria. E aí a vaga eu Você comecei. voltou para o esporte através da limpeza, podemos falar assim? Eu limpava o ginásio de esporte, cuidava ali dos banheiros, do bebedouro. E lá nessa época tinha uma equipe, né? Que era o César lá, galera. E o César era o diretor de esporte na época. E aí tinha o Josias Buzetti, que foi meu treinador também. Conhecia minha história. E aí o Zias Buzetti, quando eu entrei lá, com um tempo depois, ele deu um problema de saúde. E aí eles pediram para me substituir ele, porque ele treinava a Gazetinha e o futsal no ginásio. E ele foi se recuperar. E quando eu comecei a trabalhar ali, substituindo, eu comecei com 40 crianças. E aí essas 40 crianças se transformou em 250 crianças. A forma de lidar, de trabalhar, porque eu já tinha aquilo no sangue. E aí eu passei de serviços gerais a treinador dos meninos da Gazetinha, ajudante. E aí o César viu que aquilo era legal, a administração pública da época viu que aquilo era legal e foi me oportunizando. E aí eu passei ali a ser um braço direito do diretor de esporte. E depois ele saiu para as políticas e eles procuraram com um monte de gente de formada em educação física e falaram assim: vamos procurar uma pessoa boa que vai gerir isso aqui, administrar. Aí eles me deram a oportunidade de ser diretor por 6 meses, aonde eu fiquei ali, aquele mandato, o próximo mandato que ganhou para prefeito, e eu fiquei ali como diretor de esporte. E aí veio um outro prefeito, na época, o Henrique, me oportunizou para ser diretor de esporte, junto com o Oda, que foi meu treinador lá nos juniores, quando eu perdi a perna. Ele era secretário, o Oda saiu para as políticas públicas, eu me tornei secretário, e dali eu não parei mais. Entendi. Ô, Leandro, e aí você ficou quanto tempo no setor de esporte da prefeitura? 8 anos. 8 anos. E mais 2 em Valério. Tá, então você já estava 10 anos já afastado das drogas, certo? Já afastado. Aí tem uma outra coisa que me ajudou a afastar nesses 10 anos. Depois Mas assim, eu queria 10 anos afastado da droga. Como é que foi nesses 10 anos a sua relação com a sociedade? Cidade pequena, um histórico de um jovem que deu problema na empresa, um histórico de um jovem de briga, de drogado, e assim, encrenqueiro. A prefeitura te deu essa oportunidade, se abraçou ela, você se dedicou a ela. A pergunta é fácil romper aí não é nem um preconceito, mas um conceito formado pela sociedade? É difícil. É difícil porque as pessoas ela nunca vão ver
quantos voos o avião fez em anos. Elas só vão lembrar o dia que ele cair, a queda do avião. Uhum. E quantas mortes, não vai contar quantas pessoas ele alegrou, quantas pessoas levou para curtir umas férias no Caribe, ou para reencontrar a família. Só vai lembrar o dia que ele caiu e teve a tragédia. Então, fica essa marca das Ficou pessoas. marcado, né? Marca o Leandro drogado. Quem quer, Aham. mas quem não quer, assim, eu creio que uma grande parte, ela vê porque você não precisa falar Aham. o que aconteceu na sua vida, o que está acontecendo. Mas você mostra em trabalho. O tempo é o Sim. remédio, a resposta de tudo. Eu acredito muito nisso, que qualquer má escolha nossa, Sim, que dá um traço negativo na nossa imagem, né, na sim, nossa história, é só com muito trabalho, porque na fala não convence, né? Falar a gente fala o que quiser, agora é demonstrando que está num caminho oposto àquele que sim, estava antes, que realmente fica sim, marcado, né? E você, assim, eu só quero pontuar aqui, você citou alguns nomes, por mais problemático que você foi, muitas pessoas torceram por você. sim, Você fala do seu pai, que foi pedir uma vaga de emprego para você na sim. prefeitura, Mochim. Você fala da Nilce, que te ouviu e deu oportunidade. E Porque hoje não a é minha fácil mãe, também sim, dar oportunidade a uma pessoa que acabou de de sair uma de clínica. uma clínica. Você fala do Richard, que te deu oportunidade de emprego. Sim, Você fala do Oda, que desde lá de trás, né, então via potencial sim, em você e continuou vendo. Você fala do Dr. Henrique, ex-prefeito, que te deu uma oportunidade de emprego. sim. Vila Valéria, alguém lá também te Robinho deu, o Robinho Partelli. Partelli te deu uma oportunidade de emprego. Então, como que é importante, independente da fase de vida Sim, que a gente está passando, lembrar de que tem pessoas na sim, sociedade que, de alguma forma, torcem pela gente, e por sim, mais que a gente esteja no fundo do poço, elas vão estar sim, com a mão na corda para puxar, para subir de volta ali, para sair daquele poço, né? verdade. Isso ajuda bastante. Eu queria falar com você agora o seguinte: aqui você foi lá, desceu a ladeira todinha, né? Já tem 10 anos aí subindo ela, tocando uma vida diferente. Mas eu queria destacar, você nunca deixou de ser um cara polêmico, né? Te falei Sim, que eu ia perguntar, queria saber se ia isso. responder tudo. Você nunca deixou de ser um cara polêmico, né? Você tem um hábito de ir para o debate, né? Na rua, Sim, na internet, né? Isso é um traço seu de opinião. Um sim. cara de opinião É forte, opinião. né? É, Ele, às vezes é. ele, ele cria desconfortos. E aí eu queria falar com você especificamente o seguinte: depois você foi ser professor de futebol, certo? Eu quero só uma lacuna, só um Aham. parênteses aqui, nesses 10 anos, o que que aconteceu nesses 10 anos? Eu quero resumir ele aqui para a gente entrar nessa parte de professor, que é importante para dar Hum. sequência. Nesses 10 anos, em 2011, 2012, 2011, eu, eu estava no ginásio, uma sexta-feira, e entrou eu não posso deixar de falar o nome dele, é uma pessoa muito importante, Paulo Wendel, pastor Paulo Wendel. Ele tinha uma comunidade lá no Gustavo Bueno, Uhum. e eles estavam olhando o ginásio para fazer o dia do evangelho. E eu era o diretor em exercício na época. Ele olhou para mim, como a gente trabalhou muitos anos na SAG Motos, na época, vendendo motos, e depois ele se tornou pastor, ele falou: poxa, eu tô sabendo que você mudou de vida e tal, tá longe das drogas. Ele tinha tudo para me levar para a igreja dele. Certo. Ele falou assim: eu vou fazer uma ligação aqui, você tem um fixo aí? Tem. Aí ele ligou para um telefone e do outro lado atendeu uma mulher, uma voz. Ele disse assim: pastora Jacira, eu estava orando nessa madrugada e Deus tocou no meu coração que eu ia entregar alguém para suas mãos para você cuidar. E hoje eu estou aqui no ginásio de esporte e quando eu vi o Leandro, Deus ardeu meu coração e disse: é ele. Uhum. Eu estou ligando para a senhora, para você, se você pode cuidar dessa alma na sua igreja. Porque mesmo ele longe das drogas, ele precisa de força. E a força que ele vai encontrar em Deus. E Aham. Deus tem uma obra na vida dele. Deus me mostra que tem uma obra na vida dele. Concluindo as palavras que Deus usou a intercessora lá atrás, que Deus tinha uma obra na Certo. minha vida. E daí eu fui, mergulhei, me aprofundei. Aí depois de um ano que eu estava na igreja, o Senhor
colocou no meu coração um amor pela minha esposa, que é a pastora Jacira, Que é hoje, essa que é a pastora que mesma, seu amigo que ligou, ligou, né, para pedir e ajuda. nós, e ela, na época, a igreja já estava, tinha perdido o pastor, o esposo dela, num acidente de carro, e Deus tinha falado com ela um ano depois da morte dele, que Deus ia colocar alguém na vida dela para continuar a obra, e que Deus ia trazer da onde ela menos esperava. Então a igreja estava esperando vir um pastor, um homem renomado, um teólogo de última instância para vir substituir a obra. Aí Deus vai e tira lá do fundo do poço Aham. e me traz que essa trajetória toda e me entrega na mão dela para ser lapidada. Nós oramos ao Senhor, jejuamos, fizemos um propósito a Deus de um ano, noivamos, namoramos, casamos. Nosso casamento, o convite era para 70 pessoas, deu 300 pessoas no nosso casamento. Para todo mundo lá testemunhar se era esse Leandro mesmo que estava casando, se era aquele mesmo casando com uma pastora. Então, assim, Deus ele começou a fazer um milagre onde foi pecado, muito pecado. Então, Deus precisava fazer na minha vida algo que impactasse a sociedade. Só sair das drogas, qualquer um com a sua força sai. Se buscar Deus também sai. Mas, vou parar de usar droga. Parou. Mas ele precisa de uma força contínua, que é somente de Deus. Mas, e aí? E aquela imagem? Como que ela vai ser reconstruída por Deus? Aí eu caso com uma pastora, vem um ministério. Aí eu termino meu 2º grau. Aí eu faço meu primeiro curso fora, lá na FAETEC de Quintino, no Rio, né? Na técnica lá eu faço a BTF, Associação Brasileira de Treinadores Profissionais. Eu me formo. Aí depois do 2º grau eu me formo técnico profissional de futebol. Fiquei no Rio 30 dias concluindo lá. Fiz estágio no Botafogo, no Flamengo, enfim. Vou para a faculdade e formo bacharel de Educação Física. Bacharel de Teologia, agora estou na minha 2ª faculdade de Teologia, me formo ano que vem, na minha 2ª, estou para a 3ª faculdade e uma técnica. Em 10 anos, com as oportunidades que Deus deu. Então Deus coloca pessoas nas nossas vidas. Como você disse, você parou de escolher para a esquerda e começou a ir para a direita. Isso, né? Aí Deus falava, vem aqui. Aí eu comecei a ser sensível a ouvir a voz de Deus. E esse ano, se Deus permitir, se meu pastor estiver assistindo, eu vou te mandar esse link, que aqui nós somos líderes do campo, pastores, presidente do campo. Mas todo mundo já me titulariza como pastor, pelos feitos que eu faço em 13 anos. E pastor já disse, se eu estiver vendo aí. E esse ano, a minha consagração para ser pastor do campo de São Gabriel da Palha, junto com a minha esposa. Olha só, hein? Pastorear. Então, aí vem a parte do professor. Em 2016, a nossa equipe ali da administração, em 2016, pede a eleição. E aí, o que acontece? Nessa inteirinha, eu já sou formado treinador profissional e professor. E aí, o que acontece? Para mim dar continuidade, e agora? Para onde eu vou? 10 anos no setor público. Certo. Aí eu fui entregar para Deus os meus projetos. Deus, o Senhor disse que eu seria, né, bem-sucedido, um grande homem na sua presença. E agora eu estou desempregado. E 12 pais me faz uma proposta quando eu volto do Rio. Fala, Leandro, nós estávamos numa final do campeonato estadual, lá no Tartarugão, e aí ia ter a mudança do prefeito, que na época foi uma prefeita que ganhou, ia troca a transição. E você sabe como que é a transição, ninguém fica, né? Sim. E eu precisava levar uma equipe à final lá, e esse grupo de pais se reuniram, e nós fomos lá e fomos campeão do estado. Mas acabou, era a última Copa. E nesse inteirinho de 10 anos, Helk, aqueles 45 meninos que a gente começou lá na era do César, depois veio para outra administração do Henrique, nós chegamos a ter 1000 meninos em projetos sociais na cidade. Rapaz. Aí foi que meu nome explodiu. Essas 12 pessoas que te deram oportunidade era quem? Não, essas 12 pessoas que era outra coisa. Era a Sopais já? Pois é, aí que forma, aí nasce a Sopais como? Um trabalho do Leandro de 1000 alunos no ginásio de esportes. Saía ali, ginástica, taekwondo,
aeróbica, tudo sem imaginar tinha de esporte. Você passava em São Gabriel à noite, era uma praça de esporte. Porque eu levei um legado do César. Ele falou, olha, eu tô saindo, mas você leva meu legado. Faça isso, faça aquilo. Então eu dei continuidade, a gente chegou a ter 1.000 alunos inscritos no projeto, nós temos relatórios até hoje guardados. Então a cidade respirava esporte. Tinha campeonatos municipais, campeonatos de futsal, os meninos iam para Nova Lima, Brasília, enfim. E aí, quando eu saio desse sucesso, 12 pais queriam que eu mantesse esse trabalho. Mas já não tinha mais, porque a prefeita nova ela já tinha a equipe dela. E eles falaram assim, Leandro, se você conseguir um local de treino, a gente vai se reunir aqui e vamos ver o que a gente faz. Eu procurei ali o pessoal da esgrima, tem um campo no alto lá do em morro, cima. e ali começou tudo. Conversei com o dono na época. E se ele me alugar, eu falei, não alugo não, só que você não pode atrapalhar minha fábrica. Se você abrir uma estrada aqui do lado e entrar no campo sem perturbar a fábrica, pode. Consegui uma prefeitura na época, um trator, ele abriu ali, e ali começou. Ali começou a sua paz. Na verdade era a escolinha do Leandro, que era só o Leandro que começou. Começou ali, começamos com o Davi, do Jonathan Rondelli, o Igor, do Rafael Boni, o Maico, da Daiane, o Davi do Chapolin, tinha mais um. Começamos em 6. Começamos em 6. 6 crianças e você dando aula. E um dia, eu estava lá dando aula para 6 crianças, o tempo fechou. Você entendeu o contexto. E o Jonathan Rondelli foi levar o filho dele, o Davi, 3 anos. E o Igor, essa galerinha. Aí logo depois veio o Lucas. E aí o Jonathan... Começou a chover, não tinha como ele ir embora, né? Sentamos debaixo da tenda e falou assim, Leandro, me conta esse projeto seu aqui. O que você quer fazer? Eu falei, Jonathan, eu não tenho um lugar para treinar. Então eu comecei aqui, porque a prefeitura não tinha campos disponíveis, que os campos que nós temos na cidade é das comunidades. E aí eu queria montar uma escola de futebol, dar continuidade àquilo, mas eu também não posso ficar sem receber. E aí eu tô com 6 meninos. Se vocês trazerem meninos, né? E tal. Ele falou assim, tá, eu vou conversar com alguns amigos meus e vou trazer. E o Jonathan começou a trazer. O Abelar, o Arthur Cortez também estava. Tá em São Paulo. Tá em São Paulo. O Abelar, não posso deixar de esquecer, foi um grande homem nessa trajetória. Abelar da Global. Então, e aí eu conversei com eles meu projeto, eles acharam bem bacana. E nessa época tinha uma outra galera, né, se eu posso falar o nome deles aqui, claro. Que era a Gleice, era a Glenda, nessa época o Mauro, Paulinho Teixeira, que os filhos dele tudo jogava comigo, lá no ginásio, nós somos campeões estadual. Tinha o Anderson, tinha uma galera, a Michele, nós éramos uma galera que eles, na verdade, eram os pais que acompanhavam os filhos lá no ginásio. E aí eu comecei ali na esgrima, uma escolinha sem nome. Aí juntou isso tudo e virou aí um dia... Aí um dia eles falaram assim, nós temos que sair daqui. Aí eu fui lá, sentei com o Jetinho, que era presidente da BB, e na época eu não tinha o CREF, mas eu tinha a da BTF, e pra gente levar a escolinha para lá e pagar um risório valor. E com a diretora da Copesc, da Dreise. Eles, ok. Porque a maioria dos meninos que estavam ali era da Copesc. Aí nós já estávamos ali falando de 15 meninos treinando. Foi que o Lucas começou. Aí o que esses pais fizeram? Nós vamos dar R$50 por mês, quem você matriculou o Lucas, e entregava lá na Gleice. Eles me pagavam o que arrecadava de vocês. O que faltava era 1.200. Eles me pagavam do bolso para me dar aula na escolinha do Leandro. Só que um dia a gente conseguiu a BB e aquilo de 15 passou a 50, 60, 100 pessoas. E aí se tornou. Aí eu falei, pessoal, eu não consigo administrar isso. Como que eu vou receber? Tá entrando gente, eu não consigo escrever, e o cara quer me pagar, eu não consigo receber. Não existia Pix. Eu falei, eu preciso organizar um grupo para me ajudar a organizar a escolinha. E aí que surgiu a Sopaz. Por quê? Eram os pais que me ajudaram. Na verdade, o Mauro deu a ideia, falou assim, como nós que pagamos o Leandro, então a Sopaz, amigos do esporte. E aí surgiu a Sopaz. E ali era harmônico. Você ficou quanto tempo na Sopaz? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses.
Um ano e 7 meses. Aí, A fundação até a saída, aham, 1 ano e 7 meses depois, que depois eles prosseguiram. E aí, o que que acontece? As reuniões eram harmônicas no propósito. Eles queriam colocar a escolinha do Leandro, a primeira ideia. Eu falei, por quê? Leandro jogou lugar nenhum, só tem derrotas, vou puxar o passado. Então, geralmente, escolinha do Zico, pô, Zico. Escolinha do Romário, Romário. Escolinha do Leandro, quem é Leandro? Então, eu falei, já que vocês me pagam, essa ideia do Mauro aí é legal, a Sopaz, amigos do esporte. Beleza. E aí começou eles me pagarem, só que aí passava de 1.200. Aí nós vamos distinguir agora, você é tesoureiro, você é fulano, fulano. Aí um dia, alguém deu a ideia de fazer uma associação. Aí o problema foi quando virou associação, não quando virou associação, é quem veio para que virasse associação. Porque eu me recordo que um empresário da cidade me chamou para uma conversa, e nessa conversa ele já estava com outros planos. Ele já queria direcionar a associação para outros fins. E eu, pelo que você me falou, o Leandro é aquele cara do embate, e você sabe que eu falo que eu tem que falei, falar. mas era, né? Era. Mudou, E né? o cara magoou do que eu falei com ele. Eu falei, não, irmão, eu não entro por esse caminho, não. Eu já entrei pela esquerda. Nessa Muitas época vezes. você era de embate ainda. quando Era. da Eu falei, Sopaz. eu não entro pela esquerda, não. Sabe que eu lembro, Leandro? Você tinha um perfil tão de embate que eu lembro de você, às vezes, por não concordar com o juiz, tirar o time inteiro de campo e ir embora e abandonar o campeonato. Né? Claro, não, injustiça. Então, Injustiça. assim, mas esse é Injustiça. você, esse era você. Era uma justiça que às vezes não era Entendeu? moderada, mas era um senso de justiça. Mas aí é entendível que uma pessoa num perfil desse, ela vai ter atritos Sim. com o outro, principalmente se encontram pessoas com perfil mais sanguíneo também, né? Um perfil sanguíneo encontrando com outro perfil mais sanguíneo vai dar choque. Isso. Tá? Mas assim, só para constatar assim, que esse era o seu perfil, só fazer uma consideração aqui, do velho homem, e só fazer uma constatação aqui, o trabalho com as crianças, né? O meu filho estava lá, excelente, né? O meu filho continuou na Sopaz, hoje não joga bola mais, mas um trabalho excelente. Eu falava com a minha esposa em casa assim, disse, olha só, hein? Quem conhecia o Leandro, o Lucas hoje falando que tem que comer feijão, porque o Leandro falou. Aquele Leandro virou exemplo para as crianças. E eu via isso, lógico, com muitos bons olhos, porque história de superação é o que todo mundo quer. Ninguém quer. Acho que a pessoa tem que ter um coração muito ruim para querer ver as pessoas se lascando o tempo inteiro, né? Então, eu ficava feliz com isso, saber que um cara que era todo contraditório, um cara que era envolvido em droga, se recuperou, fez um trabalho esportivo, está liderando uma criançada na cidade, e as crianças, assim, obedecendo a cartilha que você passava para jogar no time. E entrava na sua casa e ajudava a complementar a educação. Isso aí. Porque eu quero dar uma ressalva. Estava esse dia aí, eu tenho um atleta que nós temos hoje em São Gabriel e Nova Venécia, e uma mãe de um atletinho de 4 aninhos. Ele não queria comer feijão. Não queria. Aí a mãe falou, vai comer não? Come feijão. Aí começou a filmar ele fazendo pirraça. Aqui, professor Leandro, seu aluno não quer comer feijão. E tá fazendo pirraça. Aí eu mandei um zap, me liga de vídeo. Aí ela, me ligou. Oi, Leandro, olha quem tá aqui no meu fundo. Não fala com o tio Leandro, não. Ele tá falando para não falar com você não, tio Leandro. Eu falei, e aí, meu jogador, o que tá acontecendo? Porque mamãe tá querendo que eu como feijão, eu não gosto. Por que você não gosta do feijão? Porque eu não gosto. Eu falei, eu também não gostava, vou te contar uma história. Eu falei com a minha esposa, amor, bate o feijão para mim no liquidificador, eu gosto de comer a papinha do feijão. Pede ela para bater. Se você não gostar, beleza, a gente tira o feijão do cardápio. Mas vamos tentar. Aí ele, não faz, mãe. Aí quando ele bateu, mandou a foto, ele comendo um prato. Então, é um complemento de educação. E eu sempre protegi a integridade das crianças, porque eu sei quando uma criança está vulnerável a que seus direitos sejam corrompidos. Eu já tive meus direitos corrompidos. Eu sei o que é um trauma de uma criança. Eu sei o que é. Então, já pensou, o Lucas, que nasceu com a família estruturada, sentar ao lado de um garoto que não tem essa mesma oportunidade. Os dois ser tratados juntos, da mesma forma. Como que eles vão crescer
sadio. Você vai ter a liberdade um dia de falar, Lucas, traz aquele amigo seu que é muito educado, toma um banhozinho de piscina com você, no seu aniversário. Então a gente proporciona esse tipo, essa ligação, em vez do menino da comunidade ver o playboy como, o filhinho de papai, diferente, não, é meu amigo, que eu tenho os mesmos direitos que ele. Claro. Então eu sempre lutei. É um time, e né? assim, e foi tempos bons, mas chegou um tempo que o que se tornou, que o Leandro, na visão, queria construir, não deu certo. E a Bíblia diz, um dia Ló e Abraão, eles eram pastores de ovelhas, e os seus liderados começaram a brigar entre eles, porque um começou a crescer o olho na benção do outro. Aí o que Deus falou? Abraão, peça a Ló para escolher o que ele quer. Aí Abraão disse assim, Ló, escolha. Ló falou, quero é a planície, tá tudo verde ali. Então eu vou pelos rochedos e pelo deserto. Então, assim, Deus quer abençoar todos. E eu entendo que foi um tempo necessário. Ninguém aproveitou de ninguém, foi um tempo necessário. Foi um tempo onde todos... eu tinha uma visão, eles tinham outra. Quando chegou um ápice, eles falaram, a gente vai precisar do Leandro. E o que aconteceu? O Leandro, vamos dizer, dono, se tornou empregado. E sem os seus direitos trabalhistas. Então eu tive que buscar os meus direitos trabalhistas, já que eu não era dono, eu tinha que receber o que eu trabalhei. Né? Aí você já está falando do processo lá trabalhista, isso. movido contra a Sopaz. Assim, eu não vou entrar muito nesses detalhes, Leandro, até mesmo porque a sociedade tem um padrão muito simples de resolver as coisas. Sim. Se duas pessoas não conseguem sentar numa mesa e resolver um problema, existe na cidade sempre ali um setor de justiça, né? Um fórum, lá tem um juiz, no caso do Ministério do Trabalho, tem lá o juiz da vara do trabalho. Não resolveram, traz para cá que eu vou avaliar, eu vou resolver. Certo. Então, porque quando há uma briga, que seja trabalhista, pode ser de casamento, pode ser de dois colegas, se eu sentar do lado A, o lado A vai passar o seu ponto de vista. Se eu sentar do lado B, o lado B vai passar o seu ponto de vista. Então, ali tem mágoas, ali tem alegrias, mas eu não quero ficar nesse processo aí. Mas eu lembro que o Lucas, a gente fazia Sopaz, né, era jogador de Sopaz, depois trocou professor, você saiu, teve lá o processo na justiça, você ganhou esse processo, né? Aí ali tem uma característica Leandro de ser, né, de comemorar isso. Então, aquele velho Leandro, né, assim, deixa eu curtir isso aqui, né? Então, ali uma característica que ultimamente eu vi que você corrigiu, eu acho fantástico você ter tido a capacidade de corrigir, né? Ganhei, bola para frente, vamos olhar para o futuro, vamos desenvolver nosso projeto, isso é muito bacana. E aí você saiu do CTV, aí você saiu da Sopaz, né? Você trabalhou como funcionário uma época, eu acho, né? Um período curto, depois saiu, teve o distrato, recebeu os seus direitos, foi tocar a vida. Todo mundo ficou feliz, seguiu o seu caminho. Eu, como pai, que tive um filho na Sopaz, né, eu tenho gratidão a você por ter treinado meu filho, como outros professores que estiveram lá. Eu tenho gratidão também à Sopaz por ter esse trabalho na cidade até hoje, né? A Sopaz até hoje tem um trabalho social também. O seu trabalho é importante, o da Sopaz também é importante. Mas eu queria falar o seguinte: dali dessa separação surgiu o CT Viva, certo? Sim. Aí eu fui convidado na época pelo prefeito Robinho. CT Viva deve ser Viva de Vila Valéria. Né? Nasceu lá. E de Viva, Viva! Cabe os dois. Comemorando. E eu tinha já um projeto do CT Viva já para montar lá. E eu trabalhei por 2 anos no mandato do Robinho lá. Conseguimos fazer feitos extraordinários. Vila Valéria nunca tinha passado a primeira fase da Copa Gazetinha. E a gente conseguiu ir em lugares mais longe, que é São Gabriel da Palha, São Domingos, Governador Lindenberg, essa região, Rio Bananal, que nunca chegaram ao posto, nós conseguimos levar. Eu falo com humildade isso, Vila Valéria. Nós pegamos lá 60% da cidade, dos atletas, fizemos um trabalho de alto rendimento, nós somos vice-campeão nacional da Copa Gazetinha. De 263 times, nós estamos em segundo lugar, perdemos na final, um time que já é campeão há 10 anos, que era o Tigre de Aracruz, mas assim, nunca Vila Valéria, foi jogos ao vivo,
meninos que até hoje... Valéria né, abraça o futebol mais que São Gabriel tem impressão, né, não? muito. Nós tínhamos um estádio lá, o prefeito na época investiu 80 mil na Copa Gazetinha. Eu vejo isso muito em Valéria, eu vejo isso em Governador Lindenberg, né? O Robinho, ele era Cidades que apaixonado abraçam. por futebol, a ponto Fazem dele me bons levou para lá campeonatos. para dar resultado. Ele falou: ó, eu tenho um cara do campeonato municipal que já é sucesso, agora eu quero ser sucesso nas categorias de base. Eu trouxe Legal. você. Aí ali saiu o CT Viva. Nós pegamos esses melhores jogadores lá, começamos a treinar. Hoje eu não tenho mais empresa lá, porque a gente começou a crescer, tomar outros rumos. Então, agora é Viva de comemoração. Agora é Viva de comemoração, né? Mais de Vila Valéria, não. Tem o Vila Valéria, onde tudo começou, né? É legal ter ali a gratidão. Aí eu abri lá em 2017, agosto de 2017. Não, perdão, 2018. Em agosto de 2018. E depois de 6 meses, depois de 6 meses que eu estava lá, eu retornei para São Gabriel da Palha. Aí abri aonde? Aonde aquele cara que eu conversei lá no começo da sua paz, Jonathan, conhecia minha história, somos amigos de infância, jogamos a Copa Gazetinha junto. Ele me conhece, eu conheço ele. Não precisávamos frequentar casudo, mas sabe da vida ótima pessoa. E ele me chamou lá na casa dele, no escritório dele. Eu falo, estive com ele semana retrasada, falei, ó, ele é Raiula, pessoas excepcionais. E onde eu vou, eu falo o nome de vocês. Não precisa, mas precisa sim, porque é essência de honra. Sim. Nós temos que saber quem nos estendeu a mão. E quando eu estava voltando em São Gabriel da Palha, devido a algumas situações, igual desses embates que teve, algumas portas estavam fechadas, o Jonathan disse assim, eu quero doar o quintal da minha casa para começar a sua escolinha. Lá na RG System, onde o Lucas começou comigo também, ali já começou o Guilherme, né, o Gui, que mora aqui também no bairro, enfim, seu vizinho. Então, assim, já foi começando ali uma galera, o Davizinho que está comigo hoje, o outro Davi. Era tudo criança, hoje está tudo adolescente, já uns com namoradinha. E eu tô com foto deles, eu guardo a foto, podia lembrar eles. A vida passa. E aí, ali começamos ali em São Gabriel da Palha com 12 meninos. Hoje o CT Viva em São Gabriel da Palha tem 186 meninos. E Vila Valéria, perdão, Nova Venécia, mais 144 pessoas. Hoje tem quase 300 famílias. Crianças e jovens, né? Envolvidos aí. Ô, Leandro, cara, o CT Viva é um sucesso. Né? A gente vê, eu acompanho, né? Você sabe disso, assim. De vez em quando a gente conversa. O dia que a gente marcou de fazer esse podcast, eu te falei isso também, assim, a gente não tem muito contato, né? Não sei pela internet, mas o Lucas gostou muito de futebol, meu filho, depois desinteressou, está no tênis, faz parte aí, criançada, cada um vai seguindo aí um caminho, né? Esportivo. Mas na minha casa, 3 coisas que foi com a Lara, está sendo com o Lucas e vai ser com o Luan. Não pode faltar. Minha visão. Esporte. Tá? Esporte, inglês e estudo. Esses 3 não pode faltar. Né? Vai fazer uma atividade física, principalmente agora na época da internet, né? Sim. Então, vai fazer uma atividade física, vai fazer, principalmente de grupo de competição, para você sair de casa. Antigamente, nossos pais tocavam a gente para dentro de casa, a gente pedia a criançada para ir para a rua brincar. Verdade. Não deixar de fazer o inglês, porque, igual Lara agora, minha filha mais velha está fazendo medicina, o inglês vai ajudar bastante, né? Fez ali o inglês. E estudar mesmo aí o ensino fundamental, o ensino médio, fazer uma faculdade, porque através da educação que eu acredito, assim, você também passou, a educação te trouxe o que você está hoje. Você hoje só lidera o CT Viva, porque você também é bacharel de educação física, é isso, né? Então, você não tem dor de cabeça ali, ou ter que trazer algum terceiro para fazer isso. Hoje, na verdade, você contrata pessoas para dar aula para vocês. Né? Nós estamos aqui no estúdio também, o Palmejano, é isso? Meu aluno com 9 anos hoje é um dos meus supervisores do projeto. Então, Fiel Escudeiro, é isso, Palmejano? Isso mostra que o esporte, ele também, ele cria profissões. Eu, na verdade, eu tirei para mim, na minha vida, como as pessoas viram em mim um potencial. Então, eles falam direto, né? Você enxerga nas pessoas algo que a gente não vê, potencial. Eu consigo ver numa pessoa que, por exemplo, os meus professores, como que eles são, como que eu entro em contato com eles? Eu começo a ver o dia a dia dessa pessoa, em casa com a esposa, com a namorada, com a noiva.
se tiver filho, com o Sim. filho, porque ele vai cuidar de filhos dos outros. Então não pode ser um cara fumante. Se ele tem um vício dele, beleza, mas que isso não transfira isso. Não pode ser um cara que nas suas redes sociais fica lá escancarado, noitada de bebedeira, porque a criança vai seguir o exemplo dele. Então, então, assim, geralmente eu tenho hoje na minha equipe 2 ex-atletas, que é o Wallace Palmejan, foi um atleta com 9 anos, e o Luizinho com 6 anos de idade, hoje está com 20. Aí. O Luizinho morou fora, jogou 7 campeonatos mineiros, jogou fora do país. Agora está com um projeto, se Deus permitir, ele ano que vem, e voltar a jogar no país com 20 anos em Portugal. E hoje ele é meu professor. O Marcelinho, eu vi nele um potencial. Ele estava trabalhando ali na Lorenzoni. Eu falei, não, esse cara é um potencial. Ele não pode ficar aí, ele tem que estar aqui cuidando de criança. E hoje ele tem um baby foot, ele cuida aí quase 40 baby foot. 3 aninhos, aquelas criancinhas iniciação. Porque você tem que... O processo, ele não pode ser burlado. Ele tem que ser passado... A criança tem que, para ela chegar aqui para o Leandro cobrar uma coisa dela, ela tem que passar pelo processo para ela poder saber absorver aquilo ali. Então o CT Vivo é uma metodologia própria do processo desde 3 anos de idade. Não é uma coisa assim, escola de futebol, vai muito além disso. Prova disso, meu professor é meu ex-aluno, então... Você tem quase 300 crianças ou jovens aí na sua escolinha toda semana. O impacto vai muito além do futebol. Sim. E isso impacta de forma significativa a sociedade, né? Falando de São Gabriel da Palha, falando, o Leandro, de Nova Venécia. O CT Viva hoje, eu sei que existe a mensalidade, Sim. que o pai paga, não é isso? Sim. Mas eu sei também que você inovou nisso e você tem alguns grandes empresários que patrocinam, Sim. não é isso? Sim. Nós percebemos no decorrer desses anos que, como eu disse, de igualdade, às vezes a pessoa está ali trabalhando no seu emprego ali de um salário mínimo ou um profissional liberal, eles conseguem pagar uma mensalidade. Mas existem pessoas também liberais e salário mínimo que não conseguem, porque já tem muitos compromissos. Pensando nisso, nós entramos na lei do incentivo ao esporte. O que é a lei do incentivo ao esporte? São empresas empreendedoras, empresas que têm uma visão além das 4 linhas, que elas prestam um grande trabalho para o Estado. Hoje, o CT Viva, ele além de prestar o trabalho, nós também, dentro dos nossos serviços, tem também de realizações de atletas e jogador de futebol. Então, através desses atletas também, além do incentivo, enxerga que, além de realizações, além de pegar um ex-atleta e transformar num professor, a gente também trabalha o empreendedorismo dentro do CT Viva. A gente cria mecanismo onde as crianças começam ali com 3 anos, mas se 16 anos elas não virarem jogadores, elas vão ter um norte para elas irem. Não é assim, agora eu vou ficar comendo nas coisas do meu pai e da minha mãe. Não, ou elas vão estudar, ou a gente vai criar mecanismo. E dentro disso a gente criou o Águia Soccer. O que é o Águia Soccer? O Águia Soccer é um projeto de atletas que tem o CAD único, que é uma comprovação ali municipal que ele é de baixa renda, e é onde esses atletas são captados para eles fazerem e ter os mesmos treinamentos com os meninos de alto rendimento, com os melhores professores da mesma forma. Aí esses aí, o recurso para você bancar os professores, equipamento, material, vem da lei de incentivo ao esporte. O que acontece? Nós vamos para mais de 10 mil projetos. Ano passado nós ficamos entre os 10 e queremos que esse ano vamos ficar entre os 5 projetos de empreendedorismo. São mais de 1.000 projetos selecionados. E você ficar entre os 10, você mostra que você está entre os top lá da Grande Vitória. E aqui no norte do estado, quem recebeu foi nós, em São Gabriel da Palha, em Nova Venécia, o pai do Richarlison. E Richarlison, jogador da seleção brasileira. Da seleção brasileira. E o pessoal do Guarani de Águia Branca. Certo. Mais ninguém. Só depois, Aracruz para cima. Então, assim, aqui no norte, nós fizemos. Aí, eles captam desses grandes empresários. Quem são os grandes empresários que têm o ICMS, que pagam, que arrecadam e pagam o governo? Aqui nós temos a Forte Coabriel, em Águia Branca, o Cubite Café e outras empresas. Hoje você consegue, através da Lei de Incentivo ao Esporte, aporte financeiro da Coabriel e do Cubite, é isso? O Cubite Café são nossos patrocinadores oficiais, junto com o governo do estado e a CESPORT.
são dois grandes comerciantes aí de café, Sim. né? Cara, que bacana, viu? Que bacana, sucesso a escola aí e tudo mais, né? História de vida, Leandro, forte, Sim. bonita. Bonita para quem ouve, eu sei que para quem passou por ela não deve ter sido fácil, não. Não. Mas a gente sabe que as histórias de superação, elas são histórias que marcam, né? Sim. Podem, você conta nas palestras, vamos falar assim. Sim. Cara, a E gente aqui, tá. só um minutinho. E a palestra é o Neymar que não deu certo. Ah, é? É porque todo mundo quer ver o Neymar bonitinho lá, rico, né? Os meninos. Aí eu conto assim, eu sou o Neymar que não deu certo. Você não quis pôr o Ronaldo Fenômeno que não deu certo, não? Não, também não deu certo. Mas o Neymar, porque está em evidência, então o Neymar que não deu certo. E se o Neymar usasse drogas? Sim. E se o Neymar saísse dando porrada em todo mundo? Nós temos a história assim, um cara que deu certo, mas teve problema familiar também, né? Pedro Padre, Adriano, Flamengo, né? Os caras e muitos outros, né? Sim. Que se perdem no caminho Sim. por causa de droga, né? Cara, mas a gente está caminhando, ô Leandro, quase para os finais aí. Você sabe quantas horas nós estamos batendo papo aqui? Você não sabe, Não. né? A gente entra numa conversa, já bateu 2 horas de conversa, cara. Vai dar um podcast aí que vai ficar bacana, viu? O conteúdo muito bom. Se você. Imagina o seguinte: teve uma trend agora há pouco tempo que muitos gravaram assim. Eu tive um encontro com o meu eu mais jovem. Não sei se você viu isso na internet. A pessoa fala assim: eu marquei um encontro. Tipo, o Leandro marcou um encontro com o Leandro mais jovem. Se você. Isso está na internet, virou febre agora há pouco tempo. Mas se esse Leandro de agora encontrasse aquele Leandro lá de qualquer idade ali, 16, 17, daquele período onde estava caminhando para o fundo do poço, o que você diria para aquele jovem lá? Imagina que ao invés do Helca aqui tivesse aquele Leandro lá, você falaria o quê? Não aconselho, né? Muita coisa. Muita coisa. Se encontrasse com aquele Leandro lá, ia falar, cara, olha, tem uma barra para você enfrentar aí. Toma cuidado, né? Vai ter caminhos que as suas opiniões vão te levar, porque é difícil você ir lá e falar isso tudo. Eu poderia dar um testemunho para ele. Eu sou você lá no futuro. E eu sempre falo nas minhas palestras, eu estou falando aqui com empresários, agricultores, garis, homens comissionados, homens, né? Várias pessoas. Eu só não quero que você seja palestrante, como eu. Não quero falar para palestrantes. Certo. Porque muitos não voltaram. Eu voltei. Eu sou de cada 10. Eu sempre assim, eu vejo o detalhe de Deus na minha vida, em todos os sentidos, o seguinte, tudo que em cada 10, um conseguia, eu consegui. Mas eu me preocupo com os 9 que não conseguiram, porque a estatística era, a cada 10 que usa prótese, um anda. Eu andei. A cada 10 que usa crack, um sobrevive. Eu sobrevivi. A cada 10 que entra nesse mundo de briga, é assassinado ou preso. Não fui preso e nem fui assassinado, sobrevivi. Então, e os outros? Quase foi, né? Quase. E os outros? Sim. E esses que não conseguiram voltar? Muitos. Então eu falo nas palestras assim, e se você for A gente mora numa cidade pequena. Quantas vezes você ouve durante o mês que morreu um jovem? A tiro, a facada. Eu hoje trabalho com internações há 10 anos. Eu ajudo as pessoas a se internar e eu faço os 2 papéis mais difíceis. É o convencimento. Pois é, Lenda, aproveitando isso aí, deixa eu só te fazer a pergunta que eu acho que vai ter a ver com isso. O jovem que está na mesma situação de você lá, quando você estava entrando nas drogas ali. O jovem que está na mesma situação, que você vê que é encrenqueiro, que é metido a mais sabido que os outros, que está começando... Você detecta lá na escolinha já. Que está começando a fazer uma gracinha ali com drogas. Como que você trabalha isso? Primeiro... Para ajudá-los, né? Lógico. Primeiro a gente tenta entender o ambiente que esse atleta ou esse jovem está vivendo. Eu procuro saber, entender. Aí, às vezes, você vai ver o pai tá preso, a família toda envolvida com tráfico, tá passando fome,
Primeiro a gente tenta orientar ele ou suprir ele dentro da necessidade isso, que ele né? está vivendo. É legal Por porque é uma exemplo, modinha, né? porque eu acho lindo quando as pessoas fazem um movimento de cesta básica e vai entregar para alguém que já recebe cesta básica da prefeitura. Mas às vezes tem pessoas ali que tá precisando naquele momento. E às vezes eu já tive atleta ali de dar uma porrada no menino no treino, e eu tirar ele, em vez de eu punir ele, some daqui, volta 3 semanas. Não. O que tá acontecendo, irmão? Aí você vai descobrir, o moleque saiu de casa sem tomar café da manhã, porque não tinha nada para comer. A mãe, eu já tive atletas que a mãe saiu na sexta e era segunda-feira de treino, não tinha voltado ainda. Estava 3 dias sozinho dentro de casa com 11 anos. O irmão viu a polícia entrar na casa e prender o irmão e meter a porrada no irmão que estava vendendo droga. Então tem o que está acontecendo uma história com você? Aí você descobre a história do atleta, aí você vai orientar ele dentro daquele ali. Não, mas isso não justifica isso, mas você tem que fazer isso, vamos te ajudar. Então, o que hoje Deus permitiu que eu passasse por tudo isso? Já teve caso comigo de atleta ficar chorando no treino. Aí você vai conversar, não, pô, meu pai roubou meu computador. Pra quê? Trocou em drogas. Pô, então deixa eu ir lá conversar com teu pai. Pô, irmão, sabe quem sou eu? Leandro. Pô, eu passei por isso que você tá passando. Eu vim aqui estender as mãos. Ninguém estendeu as mãos pra mim, mas eu tô estendendo as mãos pra você. Tem uma clínica. Vamos lá se cuidar, cara. Pô, sua família está destruindo a sua família. Seu filho. Pô. Aí a gente consegue abordar esse pai, levar ele para uma clínica. O que eu vou falar, é um dos papéis mais difíceis. É convencimento. Eu já cheguei em casa de ficar 2, 3 horas para convencer. Não é ficar insistindo, não. Eu contar minha história. E a pessoa fala, não quero não, tô bem. Não tá, irmão, você tá bem não. Aqui, você roubou a televisão da sua casa, você vendeu a panela, você roubou o dinheiro do salário para fazer a compra. Não tá bem, irmão. E assim, eu consigo falar olho no olho com o cara, porque eu sei o que ele tá vivendo, porque eu vivi aquilo ali. Então, por isso que eu tô falando, pro Leandro lá no passado é difícil, mas para uma pessoa que tá vivendo o presente, eu consigo passar para ele a real que tá acontecendo e o que vai acontecer. Aí aquele cara às vezes ouve e fala, eu quero um tratamento, então nós vamos para uma clínica. Aí depois ele volta, aí você faz um trabalho a família do jovem que trabalha com você, né? Entendeu? Então, e outras famílias que me contactam, até hoje, que não são da escolinha. Eu já abordei gente até fora daqui do estado, as famílias já vieram me buscar aqui para me pegar um morador de rua, o cara entrou em depressão, perdeu a família, foi morar na rua usando droga, e eu tive que ir lá fazer uma abordagem para ir para a clínica. Então, assim, uma pessoa que viveu aquilo, senta do lado do cara, tem um diálogo. E o cara vai, pô, vou se abrir com você, mano. Acontecendo isso comigo. Não, pô, vou te ajudar, vem aqui comigo, vamos lá. Vai ser bom para você, vamos lá, vamos dar uma chance para você. Não acaba aqui, para mim não acabou, olha para você, você é um cara... E aí você bota a pessoa para cima e vai vendo. Então, eu creio que hoje eu entendo os propósitos de Deus, porque Deus não quis que eu passasse por isso. Por isso que existe o livre-arbítrio. Eu escolhi passar por isso. E Deus entende, Deus não vai intervir, igual você falou. Ô, Leandrão, tá difícil te ajudar. Então, Deus, ele é o livre-arbítrio. Então, eu escolhi. Mas Deus pode usar da história que eu escolhi para abençoar outras pessoas. Então, hoje eu creio que na minha cidade, porque, igual você disse, assim, muitas vezes a minha era polêmica, eu falava por quê? O Helk é um cara intelectual, veio de uma família legal dentro da cidade. Então o Helk vai falar uma opinião dele, todo mundo vai bater palma. Agora, o ex-drogadinho não pode falar, não. Quem é esse cara para falar? Você carrega um pouco disso até hoje? Você acha que carrega. Isso tem, carrega. Né? Principalmente quando eu conquisto algo. Aí um cara lá que não conquista, ele não aceita, porque eu sou um ex-drogado. Como que esse cara... Conheço, cara, ele não pode. Porque as pessoas, elas privam o que você pode e o que não pode. Eles acham que quem pode é quem nasceu com a herança. E quem sai dali, ó, germina no meio do lixão e vence, essa pessoa não tem direito de usufruir do que é. Mas eu quero dizer o seguinte, a Bíblia, ela diz que as promessas são para todos. Queira ou não queira. E o melhor dessa terra é para nós, que somos herdeiros de Deus. Então, se eu entendi que eu sou herdeiro de Deus e o melhor dessa terra é para mim, eu vou ter o melhor dessa terra.
E Deus vai proporcionar isso para mim. Uhum. A pessoa querendo ou não quer. Agora, isso não me afeta. Se elas falam, fala, mas se me afeta, não. Porque eu já teve casos de eu sair de uma reunião com um mega empresário e a pessoa ligar para ele. Tipo, eu ir no banheiro e voltar, a pessoa achar que eu fui embora e ligar para ele. Ô, você tá atendendo esse cara e tal, tal. O cara falou assim, que cara você tá falando? O cara que eu confio? Uhum. O cara que come na minha mesa e tem um espírito de honra, esse cara que eu quero ele do meu lado. Um Uhum. cara que é grato, que eu não tenho vergonha de falar o nome das pessoas que eu falei, são pessoas gratas. Até as Sim. pessoas que não deu certo, cada um é uma torrente e um tempo nas nossas vidas. Eu vou ser uma torrente na sua vida um dia, você vai ser torrente. Alguém na nossa vida foi uma escada, um degrau para a gente chegar ao objetivo. Então, eu vejo dessa forma, Helk. Então, eu não. Hoje eu mudei minha concepção todinha. Eu comecei de uns 10 anos, 7 anos para cá, liberar o perdão no coração. Uhum. Quando você libera o perdão, a pessoa pode falar o que for de você, você não vai doer, não vai. Uhum. Cara, é uma história forte, né? É muita luta. Então Sim, dá para entender pela sua história alguns padrões comportamentais. sim, A gente sabe da sua luta também para corrigir algumas coisas. Hoje você lidera, hoje você é um exemplo para essa criançada do CT Viva, né? Um exemplo daquilo que não se deve fazer e daquilo que se deve fazer, né? Porque sim, na sua vida você tem os dois caminhos ali, né, sim, Alfone? Enquanto eu escolhi errado, eu só paguei com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha qualidade de sim, vida, com dificuldade na sociedade, né? E depois que eu comecei a fazer escolhas certas, eu fui vencendo e vencendo também aqueles preconceitos que eu ajudei a sim, construir, né? sim, Porque a sociedade também não cria essas opiniões do nada, né? É sim. Isso aí criado é dentro da narrativa, porque tem sim. uma história ali, tá? Mas eu acredito muito que você já rompeu muito dessa De história, tá? muito. Muito, muito, Eu muito. furei a bolha. Me fala o seguinte, quem quiser achar o Leandro aí na internet, saber mais do CT Viva, deixa aí para a turma o canal aí. Olha, o nosso canal no YouTube é CT Viva Escolinha. O, na internet, no Instagram, é CT Viva Escolinha SGP. E de Nova Venécia é CT Viva Colina NV. Tá lá no Colina, E também tem o Instagram do Águia Só, que é nosso projeto social, o Águia Soccer. certo. A gente vai deixar na legenda do podcast também, tá, Leandro? Me fala como que as pessoas podem apoiar aí as iniciativas do CT Viva aí. Pois então, geralmente as iniciativas do CT Viva são da lei do incentivo, você é empresário que recolhe o Uhum, ICMS, entrega para o governo, você pode estar entrando em contato, a gente tem uma equipe lá em Vitória, né, que é a Gleide, liderada pelo Bruno, pela Gleide, que também são uma equipe do Cubite Café, eles cuidam, prestam conta, eles entendi. captam esses recursos, eles orientam o empresário, a época boa, o que é bom, o que é ruim, Uhum, eles têm um cardápio de outros projetos culturais também, e eu estou ali no cardápio deles como uma das escolas certo. de empreendedorismo no estado, e eles já me apresentaram até fora do estado, eu já tive reuniões, então assim, Helk, Deus tem colocado muitas pessoas boas na minha vida. Hoje, eu sei que ele vai ver isso aqui depois. Eu tenho orgulho de ter amizade aí com o Fabiano Heller, que foi um Uhum, campeão aí mundial aí, em 96, né? sim, Fabiano. Odivan, Mauro Galvão, Pantera, que jogou no Vasco. De Então, vez em quando assim, você traz eles por aí, nós né? somos amigos pessoais. Quando eu vou pro Rio, eu vou assim, eu fico na casa deles. Eu Quando vi eu um vou. vídeo uma vez de você que eles estão Sim. dentro de um carro lá Nós estamos dialogando. tudo. A gente faz Pô, agenda para eles aqui. legal, cara, legal. É assim, o mercado do futebol hoje, eu consegui entrar nesse mercado do futebol. Não só Quem se para destaca na escolinha e vai para as peneiras vai aí, para as Rio, peneiras, Minas, vai Bahia. direto, a gente tem faz 2 vezes por ano uma viagem avaliativa para o Rio, para BH, a gente joga com grandes clubes, Vasco, Flamengo, Hum. Fluminense, e aí nós temos hoje aí 15 a 17 atletas já encaminhados, contratos, atletas na Europa. Isso. Leandro, deixa uma mensagem final para a turma aí. O que você quer deixar aí? Resumindo tudo assim, essa vida sua,
esse empreendedorismo aí com a Sopaz, depois agora, né? Esse empreendedorismo com a CT Viva. Que mensagem você quer deixar para quem está assistindo e ouvindo aí? Primeiro, né, dentro da palavra do Senhor, em tudo dê graças, né, que é a camisa que eu estou aqui hoje, em tudo dê graças. E também eu quero deixar uma frase muito bacana que eu, na minha formação na 8ª série, que eu levo a minha vida toda, que é assim, nós escrevemos a nossa turma, 8ª M1. Quem estudou comigo na 8ª M1 vai lembrar. Nunca desista dos seus objetivos, pois nela os fortes alcançarão, os fracos desistirão e os covardes nem tentarão. Rapaz. Uma frase que eu levo para a minha vida toda. 8ª M1, de 1900. Qual escola? Polivalente. Lá do Polivalente. Dentro do Polivalente também. Pois é, então a galera aí de 82 estudou comigo, lembra dessa frase, nós fizemos. E ela marcou minha vida, eu sempre coloco ela. Eu nunca desisti, porque o forte vai vencer. E os fracos vão desistir, e os covardes nem vão tentar. Então eu nunca, não deixei de tentar, entendeu, Reto? Eu achava que sempre tinha jeito. Bacana, Leandro. Leandro, obrigado por ter compartilhado. Tá? Gostei muito. Aprendizado, a gente sempre aprende aqui, mas a sua história, ela é uma história bacana de se ouvir, para pegar aprendizado com ela. Tá? Acredito que isso mexe muito com a criançada e com os pais, porque você é o exemplo do que não fazer e do que fazer, né? Desse caminho do bem. Né? Quando a gente tem alguns projetos na empresa, sociais, o Protejam era um projeto do governo, que é chamado o caminho do bem. Né? A criança ou o jovem, às vezes, escolhe o caminho do mal ali, mas através de boas companhias, através de bons projetos, ela consegue ir para o caminho do bem. Né? Muito obrigado quem está assistindo aí. E é isso. Curta aqui, compartilhe, tá, com os amigos. O YouTube, ele aumenta a entrega a partir do momento que você dá uma curtida, a partir do momento que você dá uma compartilhada, tá? Comente. Obrigado, Leandro. Obrigado a todo mundo aí, tá? Leandro, obrigado por ter compartilhado tudo. E você que nos assiste, curta, compartilhe, comenta, ajuda-nos a fazer o YouTube entregar mais esse conteúdo, tá bom? Obrigado. Até a próxima. Valeu, Leandro. Obrigado.